Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória nesse ano novo! Nesse podcast, assistimos a um filme enviado pelos nossos aleatórios e falamos sobre maluquices que surgem nas nossas cabeças durante a sessão, como, por exemplo, pouquinhas pra frente, pessoas que sofrem demais e talvez o cobertorzinho mais esquisito da face da Terra. Eu sou o Sertãozeira e Marina. Eu? O que é o amor? O que é o amor? O amor é você ter duas coxinhas e você dar uma coxinha pra outra pessoa porque você gosta tanto da pessoa quanto da coxinha. Sim. Você desmaiou? Como é que é? Não, é o que você disse, eu não vou validar, né? Agora você passa pra outra pessoa. Eu sei como é que funciona esse podcast. Nossa eu tava senhora. aqui quando isso tudo era mato. Fica tranquilo. Ah, não sei, faz tanto tempo que, né, a gente não sabe, né? André, conta pra mim. Você brincava de lutinha na escola quando você era pequeno? Claro. E que personagem que você era que você incorporava quando você brincava de lutinha? Eu era o Change Dragon, Olha aí. era o Changeman vermelho. Isso, é isso aí. Esse era o meu personagem favorito. Às vezes eu era o Pantro do Thundercats também. Pô, Thundercats. Quem que era o Pantro mesmo? Era aquele que o parecia cara um- azul que aquele tinha azul, um é. tanque de guerra. Ah, eu sempre achava que ele parecia um bulldog. O Bulldog é um gato, porra. Oxi, em qual jogo você encararia uma partida com a morte valendo a imortalidade? Tem que ser uma que você ganhe, minimamente, né? Essa é a ideia. Pois é. Perdeu, Ou garoto. pelo menos deu um trabalho. Jockey-Pô. Choquei, porra. Mas o que, pô? É tipo para o ímpar, Esse você porra. consegue... É jogo de sorte. Veja bem, aí, no Jockey-Pô é sorte. Qualquer Então. outro jogo, ela pode ser mais habilidosa do que eu. Mas no Jockey-Pô é sorte. Então tá 50% pra ela, 50% pra mim. Então vai para o ímpar, mais fácil. Não, mas aí tem mais chances com 3 opções, entendeu? Ah, tá bom. Ô Tom, já que o André fez a mesma pergunta que eu ia fazer, Olha aí. qual é o cheiro que te espanta? Que faz você sair correndo? Goiaba. Pô, goiaba. Porra, goiaba muito foda. Só de pensar. Então é isso. Vamos pegar o nosso pipoqueiro, colocar na carruagem e tentar salvá-lo da morte. Jockey, I do not understand you. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Daí o sexto selo é aberto e a lua fica vermelha, o sol fica escuro e as estrelas caem do céu. Depois o sétimo selo é aberto, é aí que os anjos vão se juntar para tocar. Sessão aleatória. Muito bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais mortal da Baixa Podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferidos dos cavaleiros que voltam pra casa depois de muitos anos em guerra e tentam engambelar seres etéreos jogando xadrez. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já contamos a história do Xenofonte e seus 10 mil parças que enfrentaram a jornada épica para voltar para casa depois de uma guerra, né? No episódio 115 do filme Warriors. Já falamos sobre comunicação com seres etéreos, usando a tábua de Ouija e o celular do Xi também, né? No episódio 122 do filme Hereditário. Né? Que a gente ainda não viu as almas lá no celular do Xi, mas tudo bem. O Xi gravou lá. Eu assisti aquele vídeo 37 vezes, eu ainda não consegui ver as almas, ouvir as almas, não tem jeito. E já contamos a história do jogo de xadrez no episódio 18 do filme Enola Holmes. Alguém lembra que já teve isso aqui, não? Sim, Pô, foi eu onde fiz, os Tom e o Dudu foram consagrados Lorde Duque, pelo amor de exato, um Deus. episódio histórico, olha aí. Foi um divisor de águas do Sessão Aleatória. É. Olha, mas dizem as más línguas que o Tom não recebeu o certificado, então ele vai perder o título em breve. É, vai Viu perder o 2 vezes título. no mesmo mês.
Todos esses assuntos maravilhosos você encontra nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E hoje nós começamos 2024, nossa 4ª temporada. Olha aí, quem diria? Chegou, 2024 tá aí. Chegou, tá aí. E com a volta da Marina. Olha aí, que momento maravilhoso. Depois de suas férias. Beijo aí, pros haters. Os haters. Não tem haters. Vão né? ter que me Só Marina engolir. Lovers. Não tem nenhum hater. Marineiros. Marineiros, tá? Marineiros. Ah, eu tenho haters, mas eu não tô nem aí. Não tem, imagina. Contanto que eles deem audiência pro Sessão Aleatória, tá tudo certo. Tá ótimo. Aí nós vamos começar aqui a nossa maravilhosa 4ª temporada, então 2024, falando de um filme que todo mundo viu na sessão da tarde. Finalmente, né? Esse aqui Finalmente. acho que não foi na sessão da tarde. Eu não. nunca tinha visto esse filme. Filme bizarro. Um dos maiores clássicos da história do cinema mundial. O 7º Selo, filme que foi sorteado da lista, claro, né? Só poderia De ser quem? do, De né? quem, ouvinte? De quem? De Claro. quem? Claro, do Tom. Sr. Tomzeira, conta aí, qual era a sua lista? Filmes que passavam no sábado de manhã, os desenhos Isso. da Xuxa? Era isso? Cineclube. Cinema em casa, os melhores do cinema em casa. Foi esse Porcs. Aí eu queria ter colocado também Lagoa Azul, mas ele já tinha rolado. Já tinha rolado também Locademia de Polícia. Eu fui ficando sem opção e coloquei o 7º Selo. Não, mas o que mais que tinha agora, sério, na sua lista? Sua lista foi inspirada pelo... Quem percebe, tá vendo que todas as vezes que eu tenho a minha oportunidade de escolher temáticas de filme, eu tento salir ali um pouquinho e indo pros clássicos. Ou então indo pra tradições diferentes de filmes. E eu, dessa vez, fui escolher um dos mais cultuados diretores, que é o Ingmar Bergman. Ah, muito bem. E aí eu escolhi esse cara pra ver os filmes, porque eu nunca tinha visto também nenhum filme desse cara. Olha aí. Aí eu tinha colocado Cenas de um Casamento, clássico, O 7º Selo, um outro filme chamado Persona, clássico, e um outro filme chamado O Ovo da Serpente. E aí acabou caindo o 7º Selo, que foi engraçado, porque quando eu escolhi, eu falei, quer ver que essa bosta vai cair o 7º Selo? Aí não deu outra. Ah, então você quebrou a audição. Você queria ver esse. Não, eu falei, vai dar nesse. Você apostou. Por mim, tanto faz quem sair. Mas eu tô achando que vai dar esse aí. E aí não deu outro. Tá bom, beleza. Por que você não usou isso quando a gente fez o bolão no final do ano? Pois é, então, aí gastou no filme e aí não acertamos um número no maldito do Eu não bolão. podia mais porque eu já tinha gastado com esse, né? Afinal, o 7º Selo Exatamente. tinha sido sorteado em outubro. Se a gente conseguir terminar a gravação dessa sessão, já vai estar ótimo, porque deu errado umas 3 vezes, É né? mesmo, né? Esse aqui já tava na fila É um sinal. faz um tempo mesmo. A gente até antecipou as nossas férias por causa desse filme. Por causa das sessões que deram errado. Tá certo. Bom, mas chegou a hora dele, então vamos abrir a nossa temporada aqui com esse filme maravilhoso. O 7º Selo é um filme de 1957, dirigido e roteirizado pelo Ingmar Bergman, considerado um dos maiores diretores de todos os tempos. No elenco do filme nós temos o Max von Sydow como o Antonius Bloch, o Gunnar Bjornstrand como Jons, o escudeiro, a Bibi Andersson como Mia, né, a atriz, o Niels Pope como o Joff, que é o marido da Mia. O diretor, o Ingmar Bergman, é reconhecido como um dos maiores cineastas da história do cinema. Isso é verdade, não é zoeira não. Uma carreira que se estendeu por mais de 6 décadas. Né? Ao longo desse tempo ele dirigiu mais de 60 obras que trazem profundas explorações da condição humana, frequentemente abordando temas como mortalidade, solidão e a fé. Ele é sueco e começou a carreira no teatro enquanto estudava arte e literatura na Universidade de Estocolmo, no final dos anos 30, e começou a trabalhar no cinema em 1941 como roteirista. A primeira experiência dele foi como assistente de direção num filme chamado Tortura de um Desejo, de 1944. E foi um sucesso internacional. Daí, com o sucesso desse filme, ele ganhou a oportunidade de dirigir um filme, né? Foi o primeiro filme dele, chamado Crise, de 1946. Nos 10 anos seguintes, ele dirigiu mais de uma dúzia de filmes, mas o sucesso mundial só viria em 55, com um filme chamado Sorrisos de uma Noite de Amor, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes daquele ano. Daí, sua obra seguinte foi o filme do episódio aqui, ó, O 7º Selo, lançado em 57, considerado por muitos como sua obra-prima, né? Um dos filmes mais importantes aí da história do cinema. Depois desse, ele dirigiu Morango Silvestres, também é considerado uma de suas maiores obras, né, ao lado do Persona, de 66, Cenas de um Casamento, de 73, e Fanny Alexander, de 82, foi seu último trabalho no cinema. Esses são os clássicos do Bergman, né, os 4 aí
os mais importantes, né, apesar da filmografia dele ser bem extensa. Ele continua trabalhando ainda ativamente, dirigindo e roteirizando filmes e minisséries para TV. Seu último trabalho foi o Sarabanda, de 2003. Ele veio a falecer em julho de 2007, aos 89 anos. Então vamos falar aqui do nosso quadro Viu ou Não Viu, onde a gente comenta sobre alguns trabalhos que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar das estrelas do filme. Você viu ou não viu? Eu já comento, eu não vi. Você viu sim, você não sabe, mas você viu. Você vai descobrir agora que você... viu sim, você vai que descobrir isso. agora. Eu aposto que, ó, casa 10 aqui, ó, que eu não vi. Você viu? Claro que viu. Olha aqui, ó, o principal nome desse elenco é o Max von Sydow. Esse cara, ele fez muito sucesso em Hollywood, atuou em várias produções ao longo da carreira aqui, né? Ele, apesar de ser sueco, dessa galera aqui foi o que teve mais projeção internacional. Ele estudou atuação no Royal Dramatic Theatre, que é uma das mais prestigiosas escolas de teatro da Suécia, entre 48 e 51, e logo conseguiu seu primeiro papel no cinema, que foi num filme chamado Senhorita Júlia, de 51. Mas o foco de carreira dele continuou sendo teatro, até que em 55 ele se mudou para Malmö para se juntar à companhia de teatro dirigida pelo Ingmar Bergman, né? Então foi trabalhar com o cara. E foi assim que ele conseguiu esse papel aqui, do Antonius Bloch, no Sétimo Selo. Então o filme foi um enorme sucesso e deu ao Max von Sydow projeção internacional. Mesmo assim, ele optou por continuar trabalhando quase que exclusivamente na Suécia durante muitos anos. Ele recusou diversos convites para atuar em produções de Hollywood. Inclusive, um dos papéis que ele recusou nessa época, aqui, Marina, ó, ele não foi, nós não vimos ele como o Capitão Von Trapp, no A Noviça Rebelde. Então, segue a regra, eu não vi. Não, pois Ué? é, então, essa é uma curiosidade. Continuo não vendo. Exato. Não, porque você lembra que o outro cara que fez o papel lá foi um cara escroto, né? Cavacalhou a produção. Sim, e tal. ele era mocuzão, é. É, o cara era meio, né? Meio merdão. Esse cara aqui poderia ter feito também, mas não foi. Mas a sua estreia na produção internacional aconteceu em 65, quando ele fez o papel de Jesus Cristo num filme chamado A Maior História de Todos os Tempos. Certamente eu não vi isso aí, não. Você não viu. Isso aqui, né? Isso aqui eu não vi. Mas o primeiro grande sucesso dele, de fato, viria em 73 em O Exorcista, um dos maiores clássicos do cinema de... Ah, não é possível? Como assim você Tô te falando, eu não vejo esses filmes. Com Pra certeza que a Marina não ia Não. assistir, pô. Não, mas tu não assiste isso, não, você tá doido? Com certeza ela não ia assistir. Ele fez o papel do padre. Ele é o exorcista. Mentira! É, Não, Father Mary. exatamente. Olha aí! E ganhou diversos prêmios pela sua atuação. Inclusive, ele voltou ao papel em 77, no filme O Exorcista 2, O Herege. Muito ruim esse filme. Esse é ruim, né, Chico? Nossa senhora. E esse aqui é ruim demais. Ó, o Exorcista, eu vou te falar que eu revi recentemente e é um filmaço, viu? Você reviu recentemente? Que dia? Vi lá na casa do meu pai. Então, Ah, porque eu Tá teria passando os visto dias lá com ele. Passando na TV de 280 polegadas aqui de casa, se não, tivesse a passando gente- Exorcista, A eu gente teria viu no visto. Natal, o filme Meu de Deus. Natal que a gente tava vendo lá. Natal, filme de Natal, com certeza. Exato. A Marina ia ficar sem dormir uns 8 meses se ela visse a menina descendo de escada como se fosse uma aranha. assim, eu assisto True Crime com uma frequência que vocês não fazem ideia. E a diferença de um filme com alguma coisa relacionada a True Crime é porque, assim, às vezes, né, na maioria das vezes, o True Crime realmente aconteceu. Então, True Crime são muito mais assustadores, vou te falar. É, também acho. Afinal, é true crime. afinal, é True Crime. É, Então, pô. assim, não, eu só não é o tipo de filme que eu gosto, que eu assisto. Tem muito dorama muito melhor. Se você assistiu filme de terror, se você só ouviu o filme de terror, ele vira um true crime. Pensa bem sobre isso. Não, ele vira um fake crime, porque ele não é true. Ah, é isso aí também. Ah, se for um filme baseado em fatos reais, ele vira uma coisa. O Exorcista Ele viu aparece True lá Crime. escrito, né? Que ele é baseado Ele é em fatos baseado em reais. fatos reais. Eu vou te Aham. falar, viu? Os filmes lá da igreja Da Universal, que é a igreja e não o estúdio, também são baseados em fatos que eles dizem ser são reais. todos É. os filmes exatamente. Os filmes do Edir Macedo, todos baseados em fatos reais também. Tá aqui, Marina, eu vou te dar vários outros filmes daqui com esse cara. Não é possível que você não viu nenhum. Ó. Ele tá no A gente Conan não o chegou ainda no Bárbaro. ano que eu nasci. Então vai. Ó, Conan o Bárbaro, de 82. Não. Ele tá no Duna, de 84. Um filme Não. do David Lynch, horroroso. E eu Filme. gostaria de ter esquecido esse último Duna também, que putz grila, Não, filme peraí, chato da esse porra. último Não. Duna é excelente. Agora esse de 84 é de doer. Ele tá também no O Juiz, de 95, que é o Juiz Dredd lá do Stallone. Muito ruim também.
Ele tá no Minority Report 2002. Ah, eu vi com você Minority Report. Ah, agora ela viu. esse é Mas eu não lembro direito. Assim, eu sei o conceito, vilão a do história do filme, mas não prestei atenção, não. Ele é o chefão da organização lá. Tá, esse filme eu vi, ok. Ó, ele também tá no filme que aqui, ó, todo mundo viu, hein? A Hora do Rush 3. Vi não. 2007. Não? Não viu, hein? Todo filme que tem 2, 3, se eu não gostei do 1, eu não vou ver o resto. Eu não vou ver. Nossa, tá acabando a minha lista aqui, ó. Vamos Você ver. não gostar do 1, por que você assistiria os outros? De verdade, pergunta Mas honesta. a Hora do Rush não é ruim, não, é? Eu acho que ele é. Nem precisa assistir o Não é 1 bom ou também, 2. mas tudo bem. É tudo a mesma coisa. Ó, vocês É não igual estão Velozes e colocando filme Furiosos. no baldinho de propósito ou vocês estão esquecendo que tem que pôr? Não, eu não Tô coloquei de avisando. propósito. Não, eu também não tô falar a hora afim, do não. Rush, você espera o quê? Ainda mais o Chique não gosta de dirigir. O Exorcista nem O vou pôr, Exorcista, porque aí... você quer que o povo coloque Exorcista? Porque tá acabando aqui a lista, ó, tá acabando a lista. Tem a Ilha do Medo, 2010, e o Star Wars Despertar da Força, 2015, que é o primeiro filme da última trilogia aí. A Ilha do Medo já não foi pro coisa, não? A Ilha do Medo? Eu queria ver se a Marina não tivesse tirado o acesso. Tirei mesmo. Não sabe brincar, perde aqui o negócio. Qual que é a Ilha do Medo? Deixa eu ver aqui se tem. É. Não tem. Ele é do No medo Mega aquele Blaster. do Martin Scorsese, né? Ah, então eu quero colocar. Que é o com o Martin Scorsese e o... Isso, e é o o do coisa. conto de Leonardo DiCaprio. Ah, É, Leonardo DiCaprio, isso. isso. A Ilha do Medo, ok. Ó, tá ótimo. E ele tem também diversos trabalhos na TV, sendo que os mais conhecidos foram a série The Tudors, né, que foi uma série famosa Ah, aí muito legal. nos anos 2000. Pois é, essa série é legal mesmo. Eu não cheguei a ver tudo, não, mas eu cheguei a ver Tudors. É, eu não gostei de Tudors também. Mas vi uns pedaços, né? Viu só um poucos. Um poucos. Mas o último trabalho dele na TV foi na maravilhosa série Game of Thrones. Ó, Ele fez Caraca. o Corvo de Três Olhos, um personagem completamente inútil. Não serve pra nada no filme, na série. Vocês não lembram? mas ele do fez Corvo o de Três Corvo, Olhos? sério, é um real oficial? O que o Corvo não falava? Falava? Não, o Corvo de Três Olhos, ele era uma árvore que ficava conversando com o Bran o tempo todo. Ah, tá bom. Ele era aquele cara Ele era a lá. voz da árvore. Ele era... Não, ele aparecia o rosto dele, né? Ele tava Ah, lá. é? Eu não assisti quando começou a ter árvore, não. Eu assisti acho que só as 2 primeiras temporadas. Ele não aparece em muitos episódios, não, porque depois o Bran vira o Corvo de Três Olhos, né? Ele assume o Sim. papel ali, mas não serviu pra nada também. Mas olha só, nós não vimos o Max von Sydow num filme chamado Cerveja Maluca, de 83. Você viu esse, Chico? Putz. Esse aqui é o filme que o Não. Chico deve ter visto. Porra, isso. Ainda mais o Chique gosta de tudo quanto é filme que tem maluco no nome. É sueco? Não é sueco, não. O Cerveja Maluca é um filme dirigido e estrelado pelo Rick Moranis. Olha aí. Meu Deus. Pelo que eu entendi, esse filme... Olha aqui, a sinopse é a seguinte. Os companheiros mais famosos do Canadá, Bob e Doug Mackenzie, conseguem emprego na cervejaria Elsinore e descobrem que há algo errado no lugar. Parece que esse Bob e Doug Mackenzie eram um sketch do Rick Moranis e um outro cara num programa de comédia da TV canadense nos anos 80, cara. Que maluquice isso. Pode ser. Tem uma trupe famosa lá, Second City, acho que é. É, então. Aí fala que esse troço fez muito sucesso e virou esse spin-off, que o filme é um spin-off desse negócio. E diz que é considerado uma das 20 melhores comédias da história do cinema canadense. Olha aí. Ah, tá. Filtrou no Quer Canadá. Me diga Saquei. uma a mais. Pô, mas Nem lembro nenhuma. por isso que ele entrou nas 20 melhores. Se bobear é só ele. Né? Caso os ouvintes queiram assistir o filme, eu mandei lá no grupo dos aleatórios a capa do DVD. No caso eles queiram assistir, a gente põe Da Cerveja baldinho, Maluca, Mega ué. Blaster. Cerveja Maluca? É, Strange Brew que chama. Eu ouvi o baldinho Mega Blaster aí, não? Não. Não sei, eu tô pensando. Então, Tem que ser acabou, na hora, acabou, Chico. né? Vai Acabou. perder. Acabou, pronto, não teve baldinho nenhum. Vamos lá para a sinopse do IMDB, então, do Sétimo Selo. Um homem procura respostas sobre a vida, a morte e a existência de Deus enquanto joga xadrez contra a morte durante a Morte Negra. Morte, Errado, morte, né? morte, Peste morte, negra. morte, Peste morte, negra, morte. né? O IMDB fazendo IMDBzistas aqui, né? Aqui, eu fiz minha própria sinopse aqui, é o seguinte. No século XIV, o cavaleiro Antonius Block e seu escudeiro Jons retornam de uma cruzada para a Suécia após 10 anos e encontram o país devastado pela peste negra.
Atormentado pelos acontecimentos que presenciou e questionando sua fé em Deus, o Block se vê face a face com a morte em pessoa. E buscando ganhar tempo e algum significado para sua vida antes de morrer, ele propõe a ela uma partida de xadrez valendo sua liberdade. Se ele vencesse, né, a morte não ia levar o cara. Essa era a ideia. A partida é jogada por vários dias, enquanto os cavaleiros trilham o caminho para o castelo de Block, se deparando com personagens e situações que refletem diversos aspectos da experiência humana, como uma trupe de artistas mambembes, uma jovem acusada de bruxaria, um ferreiro ciumento e sua esposa infiel, um teólogo que se tornou um ladrão e um grupo de cristãos penitentes. Os personagens e situações protagonizados por eles vão se entrelaçando e servem de pano de fundo para reflexões sobre diversos temas como a fé, a mortalidade, o medo e a esperança. E é isso o filme, minha gente. Vamos lá então. Tom, você que viu aí pela primeira vez, descobriu essa maravilha do cinema universal. Como é que foi? O que você achou do Sétimo Selo? Pô, cara, eu gostei bastante. Principalmente depois que acabou. Que desagradável. Para, Chico. Se não tiver ninguém de permanente, ninguém de polaina, o Chico não gosta. Ele não gosta. Pois é, então. Eu gostei bastante, principalmente depois que eu saquei qual era o contraponto do filme, que inclusive vai servir como pano de fundo pro meu tema aleatório. Ó, já emendou o tempo. Então, todos os questionamentos que o Cavaleiro faz são questões importantes, né, no final das contas. Principalmente pra falar sobre, afinal, o sentido da vida, o que significa a fé pra gente, os passos que ele dá, né, enquanto ele vai enrolando a morte. Ele sabe que ele vai morrer. Mas enquanto ele vai enrolando a morte, são muito interessantes. Achei o filme com uma fotografia incrível. Maravilhosa. Incrível. Para um filme preto e branco, para um filme preto e branco, para um filme feito naquela época, é um filme demais. Acho que todo mundo que atua nesse filme tá muito bem. Principalmente aquela menininha que entra do meio pro fim, que ela ia pra ser estuprada e aí o cara salva e ela é a primeira pessoa a aceitar a morte. É um filme demais, cara. Eu gostei bastante do que vi. Excelente. E você, Chico, como é que foi aí? Você já deu sua... Né? Então, eu já tinha assistido esse filme em 1989, eu acho. Você assistiu na época que saiu, porra. Não. Eu tava ocupado. Na estreia. Você acordou domingo cedão também pra ir assistir? Perdi bonde. Quando a fila lá pro cinema, pegar lugar. Perdi bonde. Então, em 89 eu tava numa pira de tentar entender um pouco também esses cineastas famosos, né? Então eu lembro de assistir vários filmes do Fellini, Wim Wenders e essa galera toda estranha. E eu peguei uns 3 filmes do Ingmar Bergman e um deles era esse. Essa galera toda estranha. E aí eu vou te falar que eu assisti o primeiro, que eu não lembro nem o nome. Aí depois eu acho que eu assisti o Ovo da Serpente, uma coisa assim. E depois desse foi o último. Então naquela época, esse terceiro, eu peguei aqueles pacotes de 10 filmes pra assistir. Caraca, antes de devolver na segunda-feira. Eu sei. Imagina a minha promoção cara, toda semana, prolongado, que você pegava na esse locadora, era o último. Né? Eu tava assistindo isso aí domingo à noite pra poder entregar na segunda-feira. Cara, eu achei tudo muito chato, principalmente porque era moleque, era bobão e tal, né? Mas reassistindo hoje em dia, continuo achando chato, mas pelo menos eu entendo agora que tem todo... tem toda a contribuição do Bergman pro cinema, tem as inovações que ele fez ali na arte da direção. Também na obra dele ele trata assuntos bem interessantes, né, principalmente nessas questões filosóficas, existenciais e tal. Então realmente entendo a importância, sei que a fotografia, como vocês disseram, é incrível, mas mesmo assim fica aqui uma reflexão, né? Um filme bom pode ser chato? Sim. Então, foi o que eu senti. Continuo achando chato, mas eu assisti até o final. Nós falamos sobre isso quando a gente assistiu o Roma, e a Carol, né, Beth Leite, tava gravando com a gente, ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, o filme é muito bom, mas é chato. Ela disse. Não estou, não é? Eu acho que alguns filmes são bons, mas não por isso deixam de ser chatos. Eu não acho esse filme chato, mas tudo bem. Então, cada um, né, tem a sua opinião. Aí a Marina, eu deixei por último, porque eu queria... Tô muito interessado na opinião dela, porque a gente viu junto, mas eu nem perguntei muito o que ela achou, não, que eu queria deixar pra ouvir aqui. Ela dormiu. Só ficou olhando de rabo de olho, assim. Mas já adianto que ela não pegou o celular em momento nenhum no filme. Isso é uma grande revelação. Não pegou o celular. Pela primeira vez. Então, não, já tinha um tempo que eu não assistia filmes diferentes da minha rotina de preferências. E na verdade, assim, a gente pega o celular quando o filme ou tá em inglês ou tá em português, porque isso
se você tira o olho da tela, você não você perde. consegue continuar entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Quando o filme, quando começou a falar, eu falei, uai, o que é isso? Aí o André falou, é sueco. Pensei, fudeu, não posso tirar o olho da tela, senão eu não vou entender nada que tá acontecendo. Ah, então hackeamos. Agora já sabemos como é que a gente hackeia a Por Marina isso, pra ver filme. não, isso aí não é nada novidade nenhuma. Mas não funciona pra coreano Coreano também. não adianta, porque ela já sabe tudo. Coreano também não adianta. Coreano a Marina já Tem sabe. que ser outros idiomas agora. Eu já tinha falado isso, que ninguém pode me interromper, tem que esperar eu pausar o dorama, porque é isso, eu não posso olhar pro lado, interagir com a pessoa e voltar e saber o que tá acontecendo. Não é assim com o dorama, porque eu não falo coreano, japonês, chinês, tailandês, seja lá o que for que eu estiver assistindo na época. É isso, assim, quando o filme acabou, eu tava igual quando começou, entendeu? Sem entender nada do que tava acontecendo. Aí eu virei pro André e falei assim, eu não entendi nada. E o André virou e falou assim, mas nada, você entendeu nada? Zero? Eu falei assim, não, eu entendi que esse cara tava jogando xadrez com a morte, aí ele tava enrolando a morte, e aí ele perdeu. Aí ele disse assim, aí o André virou e falou assim, não, mas é isso aí o filme. Eu falei, mas é só isso? Eu tô aqui sentada, tem 1h e 37 minutos e é isso? Isso eu já sabia que ia acontecer quando ele sentou pra jogar xadrez com a morte, ué. Ninguém ganha da morte. Mas assim, o filme ele dá umas guinadas. Eu não sei se vocês já... O Tom esteve recentemente, queridos ouvintes, em Belo Horizonte. E eu contei pra eles a história do nosso maravilhoso parque que existe lá em Belo Horizonte, que é o Parque Guanabara. Esse filme de hoje, ele é o túnel do terror do Parque Guanabara e eu vou explicar por quê. Além de ser velho pra porra, né, que não assusta ninguém, é velho que o trem range na hora que você entra no negócio. Mas ele é um túnel do terror, né? Você senta no carrinho e aí ele vai fazendo literalmente um zigue-zague. E aí ele acelera e te mostra uma cena assustadora, aí ele te dá uma guinada 180 graus e acelera e te mostra outra cena assustadora e ele dá outra guinada. Então ele vai fazendo esse zigue-zague. Esse filme é isso. Ele tem umas vírgulas que do nada... Aí tá mostrando, aí tem o cara lá cantando. Aí eles já estão cantando no negócio, e aí o neném que eu achei que tinha sumido, aí, ou não, o neném ainda existe, mas onde que tá o neném enquanto eles estão cantando? Ninguém sabe, o neném tá andando pela floresta, entendeu? Aí chega o cara pra conversar lá no cara que tá pintando a igreja, e aí chega a procissão do cara que tava pintando a igreja. É muito umas curvas, muito do nada, assim, e isso me deixa confusa, entendeu? A história não é fluida. E aí eu não tinha entendido se já tinha acabado o jogo da morte, aí a morte volta, e eu não consegui reconhecer a morte quando ela apareceu de novo. Eu ficava assim, eu acho que essa aí é a morte de novo. Tá escondendo a cara? Né? A morte não pode mudar a própria cara, ele vai ter que ficar... E a morte ainda chega e fala assim, te enganei! Porra, é a morte! Você não precisa ficar dando te enganei, entendeu? O cara tem que se ferrar e é isso aí. Então, assim, é isso, sabe? São coisas que eu fiquei muito confusa. Achei cansativo o filme, na verdade. Assistir, acompanhar. E a história é muito simples pro negócio ser tão cansativo. E é isso, essa é a minha opinião. Pronto. Tá ótimo. Excelente. É porque esse filme, ele não é exatamente sobre a história, né? A história é secundária, na verdade, né? Ele tá falando sobre várias outras coisas Sobre ali. questionamentos que estão... Exato. Que perpassam no meio da história. É pra E pensar. aí tem muito simbolismo, né? Uma história... Eu não penso não, eu quero ver a história. É assim que eu assisto porque filmes. ali é tudo muito simbólico, né? Então, assim, você não pode levar, né, exatamente o que tá mostrando ali. Agora, eu tenho uma história com esse filme. Esse filme é um clássico absoluto do cinema. Acho que todo mundo deveria ver uma vez na vida, que seja nem por curiosidade. De que ano que é mesmo? 57. Nossa, gente, esse filme, ele saiu 30 anos antes de eu nascer. As pessoas já faziam filme muito antes da gente nascer, você sabe? Nossa esse senhora, filme aí- Fazia um tempo, certamente eu não tenho tempo, não deu tempo de eu assistir esse filme ainda na minha lista, não. Esse filme aí é anterior ao primeiro filme do Godzilla. Só Saiu no o Sessão cinema. Aleatória pra fazer Primeiro isso. Godzilla de 54. Ah, é? É. É 58? Não, 54. Que eu assisti esses dias também. Eu tava aqui de... Ah, olha aí, ó. O André, ele tá com uma saga agora. Eu assinei um streaming novo aqui, queridos aleatórios. Se preparem pras listas do André de agora em diante, tá? Ele tá assistindo Nossa. cada coisa aqui que vocês não Agora fazem vem, ideia. Assisti esse e assisti os Sete Samurais, Ai, o Chico, bem. também. Nossa, filmaço também. Filmaço. Mas olha só, esse filme Aliás, aqui... aproveitando, deixa eu botar aí então os Sete Samurais. Nossa, 3 horas e meia de filme. Meu Deus. Maravilhoso, filmaço. Bota aí. tem que- Vambora. Que isso, Marina? Vambora. Abre a boca mesmo, idiota. Você tava quieta. Oh, meu Deus do céu. Mas eu queria contar que esse sétimo Essa selo... eu quero ver o Dudu assistir. Essa eu vou botar aqui, vou sortear estrategicamente o dia que o Dudu tiver. Não, esse não pode ter o Dudu, né? Vai querer ver Não,
Não, porque velocidade 3x. Dudu vai ter tempo de ver na segunda-feira. Não vai ter tempo de ver. Como é que chama mesmo? Desculpa. Na segunda-feira. Os Sete Samurais? Mas esse filme Eu aqui, posso pôr o Godzilla também, se quiser. o Godzilla antigo, Qual que você quer? mas escolhe um aí, Xi. Escolhe um, então. Vamos entrar no do Godzilla, vai. A gente não teve nenhum kaiju aqui ainda, vai. Vamos botar, então, Godzilla de 54, original, 54. japonês. Só 1h30, tá bom. Maravilha, show. Filmaço também, filmaço. Aí vai ter um animal, a gente chama o Dudu. Não é porque o Dudu é animal, tá, gente? É porque o Dudu é veterinário. Antes que Sim, falem sim. que eu estou ofendendo os outros participantes dessa mesa. Mas esse filme aqui, O Sétimo Selo, ele tem um aspecto de nostalgia pra mim, porque eu também tive essa fase aí, Xi, de assistir, né, os filmes antigos e tal, e a minha galera, né, na época que eu era adolescente e tal, a gente tinha essa vibe, né, de pegar os filmes assim. E esse filme foi um filme que a gente ficou maluco, porque ele tem essa estética meio black metal. Gótica. Sabe qual é? É, exatamente, meio gótica, metal. Que merda. Esse filme, cara, a gente ficou maluco. Porque o cara joga xadrez com a morte, nossa senhora. Ele tem esses contrastes, né, de luz e sombras e tal, ele é meio sobrenatural, né? Porque assim, ele é um filme que se passa na realidade, entre aspas, mas ele tem toda essa simbologia gótica, medieval, maluca, né? A peste negra e tal, aquelas imagens religiosas, grotescas, e aí o cara, né, carregando a foice. Então, separar um frame desse filme, ele pode ser uma capa de um disco de black metal, assim. Ah, pode mesmo. Né? E, cara, a gente ficou maluco com esse filme. A gente assistiu várias vezes a galera lá. Teve gente até que fez um esquema. Eu não tava nesse dia, mas a galera pegou o filme e fez. Eu conheço uma pessoa, entendi. E fez um esquema meio do Dark Side of the Moon, que os caras botavam pra assistir com o. Como é que era? Com o Mágico de Oz. E aí pegaram esse filme aqui e botaram, sei lá, um Morbid Angel, Carcass, sei lá, algum disco maluco de death metal. Assistiram o filme e falaram que, nossa, o filme é foda demais. Eu tô botando umas capas de álbum de black metal no grupo dos aleatórios. Isso, e aí tem, né, a temática existencialista também, né, essa coisa meio blasfema, né, de questionar se Deus existe, né, o diabo existe, aí a menina que é acusada de bruxaria, que fala que anda de mãos dadas com o diabo. E quando você é adolescente, tá nessa fase de questionar tudo, né, é legal demais, cara, porque assim, é um filme que só questionamento o tempo todo. Por que a humanidade é assim? Qual é o sentido da guerra? Qual é o sentido da vida? Por que Deus não responde e tal? Então assim, a gente ficou maluco. Então, esse filme, ele tem essa nostalgia de assistir com a minha galera. Tive essa fase, né, de black metal, death metal e tal, que eu gosto muito também. A gente se conheceu na época C. E esse filme encaixa perfeitamente. Então, assim, pra quem gosta de fotografia legal, pra quem quer ver algumas imagens, assim, que você não vê no tempo todo, né? Ele pega bem, assim, nessa coisa da simbologia e tal. Então, acho que vale por isso também. Se você não gostar da história, a história é interessante, os diálogos interessantes, né? Você pode refletir bastante também. Então, vale por tudo isso. Ah, eu tinha uma pergunta pra fazer aqui pra vocês, então. Essa filosofia do filme aqui. Por que o artista é o único cara que não morre? O que vocês acham que o Bergman quis dizer com isso? Eu acho que ele esqueceu. Acho que ele esqueceu. Tinha tanta gente pra matar, ele esqueceu. Não, porque você lembra que ele e a menina, eles vêm, tem uma visão, né? E ele fala, a gente não vai Não, com vocês. só ele que vê, a menina não vê, não. Pois é, mas ele não vai com os caras pro castelo, né? Ele era o único desiste. cara bondoso na história. Ah, então o que ele quer? É a bondade e a salvação, então? É a salvação, mas te isso dá mais tempo de vida, talvez. Porque ele não morreu ali, Ou pelo menos ele não naquele encurta, momento. né? Ou pelo menos ele não atrai a morte, né? A bondade não atrai a morte necessariamente. Mas a morte, em algum momento, ela fala que vai levar o pessoal pro céu ou pro inferno, ele só leva, né? É, só leva, tá Não levando. tem o né? só julgamento mata. ali. Tá levando. Mas no caso daquele cara lá que traiu, Subiu na árvore lá. a morte é tão artesanal assim, ela cria um mecanismo. Não podia só encostar no cara pra matar, mó trabalhão de serrar a árvore lá, ainda fez mal pra natureza. Pô, mas Tom, imagina quantas vezes ela teve que trabalhar nesse tempo todo. Aí ela tem que, né, se propor uns desafios. Mó trabalhão. Ô, Tom, a gente já trabalhou junto, Tom. Chega uma hora que você tem que fazer o seu trabalho ficar divertido, porque senão você não vai querer trabalhar nunca mais. Exato. Ali já era a diversão do cara. É, uai. Vamos falar um pouco aqui de
de algumas histórias de produção desse filme. O filme foi baseado numa peça do próprio Bergman, chamada O Retábulo da Peste, que ele escreveu alguns anos antes para o grupo teatral dele lá, que chamava o Malmo City Theatre. Daí o Bergman conta que gradualmente a peça foi se transformando, né, no filme, no enredo do Sétimo Selo, e que uma das principais influências dele foi a ópera Carmina Burana, do Carl Orff, né, que fala sobre canções de viajantes durante os anos da Peste Negra e tal. Você vai ouvir essa música e você vai saber como que ela se encaixa nesse filme, porque, né, tem tudo a ver mesmo com essa estética também, né, sombria e tudo mais. Bergman escreveu o roteiro enquanto ele estava internado no hospital por conta de problemas estomacais. Inclusive, me identifiquei muito com isso, porque eu também estava com problemas estomacais quando eu vi o filme, então... Não vou fazer piadinha sobre isso. Só que foi um projeto difícil de tirar do papel. Os executivos do estúdio inicialmente se recusaram a financiar o filme. Só toparam fazer esse filme quando o filme anterior do Bergman, que chamou Sorrisos de uma Noite de Amor, fez muito sucesso no Festival de Cannes de 55, né? Daí os caras deram sinal verde para ele começar a produção. Mas mesmo assim foi suado o negócio. Olha só, ele teve 35 dias para filmar e um orçamento de $150 mil, que mesmo para 1955 era muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, uma produção de Hollywood média, dessa época média, hein? Não era blockbuster não, custava cerca de $1,5 milhão. Então ele tinha um décimo, né, do orçamento de um filme hollywoodiano normal, né, para fazer esse filme aqui. Então o filme foi praticamente todo filmado em estúdio, e as únicas cenas que foram feitas em locação foram a cena do início, né, onde ele aparece lá na praia, jogando xadrez com a morte ali, e a última cena, que eles aparecem no alto de uma colina, né. Essa cena ficou conhecida como a Dança da Morte, né, que é justamente quando a morte leva os caras e fica todo mundo dançando ali, né. Isso remete até umas representações da morte na arte medieval também. Essa cena, inclusive, tem uma história curiosa aqui, ó. O Bergman conta que quando apareceu uma nuvem meio escura, já era final da tarde e eles já tinham encerrado o dia de filmagem. Só que ele falou, pô, essa nuvem aqui tá muito boa e tal, tem que filmar esse negócio agora. Só que os atores já tinham ido embora. Então, assim, ele ficou num dilema ali, né? Ele não podia perder aquela nuvem, só que ele não tinha ninguém pra atuar. Então ele pegou os assistentes ali, os caras que estavam guardando o equipamento, pessoal de produção e tal, inclusive uns turistas estavam meio perdidos ali também, tipo, tirando fotos. Ele falou, não, vem aqui, pega essa roupa aqui, vou filmar vocês aqui. E botou os caras dançando lá no alto da colina, e disse que os caras nem sabiam o que era aquele negócio. Tá bom, vestiram a roupa e foram lá, né? E aí foi isso, entregou os figurinos na mão dos caras e falou, ó, fica aí, e foi filmando todo mundo. Então aquela galera que aparece ali não são os atores, né? São simplesmente pessoas aleatórias que estavam ali. São figurantes aleatórios. Olha aí. Exatamente. Figurantes que entraram pra história. Bom, e qual foi o resultado do filme, então? Ele foi lançado inicialmente na Suécia, né? E foi bem controverso, né? Porque ele saiu. Muita gente amou o filme, mas muita gente odiou também. Não diga. A crítica respondeu muito positivamente aos aspectos técnicos do filme, né? Principalmente a cinematografia, né? A fotografia, o aspecto visual do filme, né? Isso foi muito marcante. Só que os críticos odiaram o roteiro. Acharam pretencioso, acharam esquisito, ninguém entendeu nada, acharam até meio banal também. Já vi umas críticas da época, porque os caras desceram o cacete mesmo. Só que quando o filme foi lançado internacionalmente, ele foi um sucesso absoluto de crítica. E, ao longo do tempo, né, foi consolidando a sua posição aí como um dos grandes filmes da história do cinema. Hoje ele é considerado uma das obras-primas do cinema. Ele aparece em inúmeras listas dessas de melhores filmes de todos os tempos, melhores 200 filmes, melhores 100 filmes, não sei o quê. Ele aparece em várias dessas. E teve um impacto duradouro no mundo das artes, né? Ele tornou essa figura da morte jogando xadrez uma imagem icônica, que inclusive, né, aparece em diversos outros produtos aí de cultura pop, etc. Inclusive eu vi aqui, ó, o Cello deve saber disso aqui, ó. O Iron Maiden tem um álbum inspirado por esse filme, vocês sabiam disso? O quê? Aqui, ó. Seventh Son of the Seventh Son? Não, chama aqui, ó, Dance of Death, 2003. Ah, tá bom! Não faço ideia. É
esse disco é bem ruimzinho, hein? Ah, mas deve ser horrível. Qualquer coisa que o Iron Maiden fez depois daquele segundo disco, ela vai jogar no lixo. Mas, esse não é não. Pra mim, Iron Maiden só tem 2 discos. O primeiro e o segundo. E o resto, não é coisa que nada. Esse Dance of Death é qual vocalista? É o Bruce Dickinson ou é aquele maluco que apareceu uma época lá pra cantar no Iron Maiden? Blaze Bayley? Blaze Bayley. Não. O Dance of Death acho que é de 2010, é um disco recente. Não, fala aqui que é 2003. Por isso que eu fiquei 2003, na desculpa, 2003. Falei Já 2010, já era- mas o Brave New World, que foi a volta do Bruce Dickinson, é de 2000. Então esse é esse aí. Porque eu tenho esse negócio com o Iron Maiden. Eu fui em um show do Iron Maiden e foi justamente com esse maluco lá, o Blaze Bayley. Do Bruce. Nossa, então tá bom. Então Cara, era ruim demais, cara. Você não tá viu mais Iron do que Maiden, é por isso. explicado do porquê que você não gosta. Ai, cara, que coisa horrível. Era aquele X Factor, que era o disco. É horroroso. Nossa, horroroso. era ruim demais. Ruim demais. Mas é isso. Então fica essa homenagem ao nosso querido Cello aqui. Nosso Cello, um beijo pra você, meu querido. Espero que você tenha gostado aí do Dance of Death. E agora você sabe de onde que veio esse disco. Você pode ouvir o filme, você pode sincronizar com o álbum, que ele vai ficar muito melhor, inclusive. Pode fazer esse experimento aí. Bora pro troféu aleatório, então? Bora. Troféu aleatório. Agora sim, troféu aleatório, essa premiação maravilhosa. Estamos em ritmo de premiações, né? Ontem teve o Globo de Ouro, hoje tem o troféu aleatório. Já estão aqui as 2 grandes premiações aqui da história do cinema. Sendo o Globo de Ouro, o prêmio de esquenta pro troféu aleatório. Exato, exatamente. Consolação. É o prêmio de abertura pro troféu aleatório. Marina, você que faz muito tempo que não participa aqui dos nossos episódios, será que você ainda se lembra de o que significa ganhar um troféu aleatório? Ganhar o troféu aleatório é você ser um figurante aleatório de um filme que se torna o cult dos cults dos filmes suecos durante as suas férias. Tá lá tirando foto de... Tirando foto do quê na Suécia? Tirando foto de esquilo, deve ser, né? Porque, imagina. Vocês têm ideia que esse povo... De montanha, de Paisagens neve, bonitas, sei lá. né? Deve ter paisagem. Paisagens, é. Esse povo vai poder falar pra todo sempre. Mas, Moinho. pessoal, tá vendo aquele terceira pessoa ali, ó? Sou eu. E Os quem caras que não vai devem ser nem acreditar ou acreditados, duvidar? Xê. Deve ter umas 15 mil pessoas na Suécia que falam que são o cara do... Exato. Vamos lá, então, pros troféus aleatórios. Xê, você que adorou o filme, na sua segunda vez que você assistiu, gostou mais ainda do que a primeira, qual é o seu troféu aleatório aí? É o troféu Gosto Não Se Discute, Ah, que vai pro pintor da capela, que diz que caveiras são mais interessantes do que mulheres peladas. o cara ainda questiona, né? Tipo, por que você vai ficar fazendo essas imagens horríveis aí, né? Se a pessoa não gosta, ele fala, não, mas gosta sim. Pois é. Tá ótimo. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório aí para o 7º selo? O meu troféu aleatório é o troféu super nanizeira de piores pais do mundo, que vai pros Forçada pais do nos menino, pais que do larga bebê. o menino sozinho. Não, presta atenção. O menino tá sozinho, pelado, eles vão pra uma direção, a criança sai andando pra direção oposta, e o que eles foram fazer? A mulher foi tirar uma soneca. Idade média não tem problema. E a criança não morreu? Não vai muito longe. Não vai muito longe. Tem que pensar, meu filho. Não tinha tanta autonomia assim, né? Ela voltava. Pelo menos não é aquela criancinha ela, não. O que aconteceu? Ela não seria atropelada por um carro, por exemplo. Exato. No máximo ia aqui comer um cocô de cavalo, uma coisa assim. No máximo. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí para o 7º selo? O meu troféu aleatório, primeiro, são as constantes referências que tem no filme do Monty Python e o Cálice Sagrado. Esse filme tem o Cálice Esse filme Sagrado faz aparece referência ao Monty Python, é isso? Esse tem filme faz muita referência. coisa. Tem muita coisa. 30 anos antes, né? Mas o mais importante é que eu não conseguia tirar o olhinho da boquinha do cavaleiro. Que tinha aquela mandíbula um pouquinho mais pra frente, assim, ó. Ele parecia um pincher. Ou o Bob Facada. Toda hora ficava... O que o moço parecia o Bob Facada. Tá ótimo. Tem nome esse troféu seu ou é só o troféu? Bob Facada. Troféu Bob Facada de melhor boquinha, é isso? E tem o popote do Arnold e do popote do Neném também. Eu ia perguntar cadê o papote do Arnold. Tá ótimo. Ó, eu vou também entregar aqui o meu troféu Franguinho do Amor, de melhor técnica de sedução culinária, que vai pra esposa do ferreiro lá, né? Pra seduzir o ator, ela faz um piquenique lá com o franguinho assado.
a esposa do ferreiro não poderia ser mais direta, né? E o cara já chega balançando as bolas já. Mas ela leva ali, fica comendo uma asinha de frango, né? Depois do chocolate sensual, né? A banda lá do filme do Príncipe da Nova York, agora temos a coxinha sensual, né? Isso. A asinha sensual. Ela chega lá com o franguinho assado. Primeiro que ela deixa cair um negócio no chão lá, só pra se abaixar e mostrar o pupote. Ela tava mal intencionada mesmo. Tá ótimo, minha gente. Quem é que vai entregar esses troféus aqui, então? O menino que saiu andando do outro lado lá. Que já tava. Né? Já tinha tá saído andando já. Já leva o troféu, já entrega pra todo mundo. A morte. Tá ótimo. Marina, nós temos algum recado hoje? Finalmente teremos algum recado? Nós temos recados. Claro que nós temos que recados. Maravilha, olha aí, que diferença faz. Afinal, esse é o primeiro episódio. Eu vou explicar, queridos ouvintes. O Tom deu Feliz Ano Novo porque esse é o primeiro episódio sendo gravado no ano de 2024. Mas quando você estiver ouvindo, provavelmente a gente já vai estar mais pra dentro, né? Do ano de 2024, lá pra julho, agosto. Bem Então, mais assim, pra dentro, bem mais. porque a gente deu uma paradinha pra respirar, reorganizar a sessão aleatória, fazer um backlog pra todo mundo poder estar fora e ter os programas aqui pra vocês. Então, esse é o primeiro episódio gravado em 2024, mas o Sessão Aleatória eu voltei, mas não vou ficar por muito tempo, porque o Dudu está nesse momento de férias do trabalho, ou seja, ele está agora exercendo a função de cuidador principal do nosso querido Henrique. Enquanto isso, eu tô aqui pra dar o suporte. Eu queria lembrar a todos os ouvintes que vocês podem mandar mais filmes pra gente. Se você escuta pelo Spotify, pode mandar aqui pelo episódio no Spotify. Ou se você escuta em qualquer outro agregador, no post do episódio tem um link que leva você pro nosso baldinho. Coloca um filme lá no baldinho pra gente sortear e fazer um episódio aqui do Sessão Aleatória. E agora esse pedaço do recado é pros aleatórios. Atenção, aleatórios, vocês já receberam o link do formulário para sessões temáticas de 2024. Pra quem não sabe, esse formulário desse ano trouxe imagens vindas de IA. São imagens aleatórias geradas por uma inteligência artificial e sei lá o que vai vir da cabeça dos nossos aleatórios pra gente assistir esse ano. Então, se você que é aleatório ainda não preencheu, corre lá, manda pra gente, porque a gente precisa de baldes mais aleatórios do que eles já são. Pra vocês não terem mais filmes que nem esse que o Tom escolhe. Poxa, tem que ter mais filme que eu escolho, senão vocês ficam tudo numa grande sessão da tarde aí, Ed Murphy pra tudo quanto é canto. Porra. E se você tá curioso pra saber quais são essas imagens, coloca um filme no nosso balde e vira um aleatório pra você poder ver as imagens e mandar os seus filmes pra gente. É isso. Maravilhoso. Olha que recado bem dado. É outra coisa. Nossa Senhora. Tirando as 37 correções que o Randy vai ter que fazer, as gaguejadas que ele vai ter que consertar. Ô, Randy, eu tô enferrujada, desculpa. Ah, eu posso fazer um outro jabá? Pode. Aliás, um outro não, que ainda não fiz nenhum. Eu posso fazer um jabá? Eu queria anunciar aqui, que isso aqui vai sair um pouco depois, mas eu queria contar pros ouvintes do Sessão Aleatória, pra quem não sabe, na verdade, eu, Marina, eu faço parte lá da equipe do Podcast de Garagem. O Podcast de Garagem é um podcast de comédia que tava em hiato, mas já voltou. Olha Quando esse aí. episódio sair no ar, já vai ter voltado o PDG. Pronto, Então, acabou o se hiato. você quer um podcast de comédia pra você escutar enquanto você dirige, enquanto você tá no metrô, quando você tá fazendo faxina, procure aí no seu agregador o PDG, o Podcast de Garagem. Isso. Você escuta esse aqui, que é um podcast sério, né, acadêmico, né? Sim. Claramente aqui, pautas sempre muito sérias, aí você vai. Riso nenhum. Exatamente. É. E aí você vai lá no PDG pra você ouvir a galhofa. Aí você vai entender. Lá que é o meu lugar, aqui não é o meu lugar. Aqui eu sou muito... Não, beijos. Tá ótimo, minha gente. Então é isso. Bora para os assuntos aleatórios. Beijo pros haters. Vamos lá então, Marina, já que você tá empolgadaça aí com a sua participação no episódio, qual é o assunto aleatório da semana? Eu não tava preparada psicologicamente pra ser a primeira. Então deixa eu me organizar aqui, deixa eu sentar na minha cadeira aqui. Olha só, gente, a primeira cena desse filme é quando a morte chega lá, né, dá um oi pro moço e aí eles, né, tem aquela conversinha sobre o jogo de xadrez lá, que ele fala, não, vamos jogar o xadrez aqui, né, etc. Eu bati o olho naquela morte e ela me lembrou alguém. Ela lembrou alguém pra vocês?
Alguém? Tom, Xi. Na hora que vocês Lembrou. olham o Morte, lembrou alguém? O Fantasminha da Viagem de Chihiro. Nossa, Tom. Nossa, Caraca, é verdade, que lembra parece. Aquele. É verdade. É verdade. Aquele meu cobertorzinho em cima da cabeça. E você, Xi, ele te lembrou alguém? Ele me lembrou um ator antigo chamado Hugh Brynner. Caraca, Chico, não faço E ideia. você, assim. André, ele te lembrou alguém? Não, ele me lembrou ele mesmo, que eu já conheci. Alguém? No Robocop. Não, olha só. Sem o Eu capacete, também, né? verdade. Isso. Quando eu bati o olho nele, ele me lembrou um filme que eu tinha assistido quando eu era jovem. Que foi uma das cenas mais impressionantes quando eu levei de um seriado para um filme, né? Quando eu vi um filme de um seriado, que naquela época ou era série ou era filme, né? Eu não tinha muito aquela consciência de que existia a possibilidade de se fazer um filme de uma série. Mas eu não sei se vocês assistiram o primeiro filme dos Power Rangers, quando o Zordon tá perto de morrer. E aí o Zordon deixa de ser aquela projeção e de repente mostra que tinha um cara lá dentro e ele tá lá deitado, morto. Não. Não, Power Rangers é outra Eu lembro geração. do Zordon, mas bem lembrado. Não cheguei a tinha assistir, pensado não. no Zordon, não. Quando eu assisti o filme, o Zordon, ele, tá perto de morrer, assim, energia. Eu não lembro o conceito. Então eu falei, esse cara me lembra o Zordon. E se esse cara me lembra o Zordon, do que eu vou falar? Eu vou falar dos Tokusatsu. Mighty Morphin Power Rangers. Olha aí. Os Power Rangers corretos. Como assim, correto? Porque existiram vários Power Rangers, né? Ah, várias O séries. Mighty são Morphin são os várias temporadas, digamos Os assim. originais. Certo. Essa é o correto. É igual, sabe? Você tem. É o correto. Todo que veio depois foi pra outras gerações, sabe? Não é legal. Não. Mas porque o Power Rangers, ele é uma coisa meio contínua, né? Acho que bobear deve ter até hoje. Deve sair todo ano. Sim, existe até hoje. Vamos É. falar sobre isso, mas assim, Ah, então tá. cada novo Power Ranger que teve era meio que uma nova geração do Power Ranger anterior, entendeu? Basicamente. Tá bom. Vamos lá, então. Mas esse episódio vai se caracterizar como Tokusatsu ou é uma coisa de nova? Não, é Mighty outro Morphin Power Ranger o Não, meu só pra assunto. saber se a Não, gente tem o que nome botar do bloco. vinheta. Qual o nome Então do não seu tem bloco? vinheta, Randy. Não tem vinheta. Não tem vinheta, não. É o bloco da Marina. Isso. Não faz vinheta, Ran. Solta a vinheta do Bloco da Marina. Ai, vamos lá, mais uma vinheta pra fazer. Não, pera. O quê? Eu não preciso fazer nenhuma vinheta? Que beleza, eu vou só descansar hoje. Os Mighty Morphin Power Rangers, que a gente nunca na infância soube falar, né? Que era Power Ranger, falava tudo misturado. Era Power Rangers que falava, né? Power Ranger. Power Rangers. É, corrente. Eles emergiram como fenômeno cultural da década de 90, que eles cativavam audiências ao redor do mundo com uma combinação única, Que não era tão única assim, mas pros anos 90, pras crianças dos anos 90, era única. Só tinha 50 tipos de iguais. Mas eu não sabia que tinha. Pra mim, foram os primeiros. Tá bom. Eu sou o público-alvo da minha própria pauta, dá licença? Olha só, era uma combinação de drama adolescente e batalhas de robôs gigantes. Porque você isso. tinha toda aquela dinâmica de bullying na escola. Os caras eram os Power Rangers, eles sofriam bullying de um cara escroto na escola. Era um treino. E a escola era meio adoledutos, né? Era estilo malhação adoledutos. Eles assim. eram adoledutos total. eles né? eram adoledutos, Total. eles estavam na escola, total. Eu não sabia que eles estavam na escola, porque eu lembro de ver. Como não? Não, eu não parei pra assistir, mas eu lembro deles, né? Dos caras, assim, de ver de passagem. E eles eram adultos, né? Não sabia que eles estavam na escola. Pra mim, eles, pô, estavam ali numa mega corporação, que estavam trabalhando. Não, eles eram alunos da escola. Eles tinham que sair da aula correndo, fingir que ia no banheiro pra morfar. Tá certo. Essa série foi criada por Hain Saban, ou Hein Saban, eu não sei como é que pronuncia, e foi baseada na série japonesa Super Sentai. As temporadas iniciais da série, que são as quais eu vou falar daqui agora, são a temporada 1 e a temporada 2. Elas saíram de 93 até 95. Elas não apenas introduziram ao mundo os Power Rangers, mas eles também pavimentaram o caminho da franquia toda. Então, se essa inicial não tivesse feito sucesso, obviamente não teria todo esse restante dessa franquia que tá errada, na minha opinião. Olha só, a temporada 1, que é a que eu assisti de cabo a rabo, ela teve início com 5 adolescentes.
o Jason, a Kimberly, o Zack, a Trini e o Billy. E pra quem viveu nessa época, solta o som que eu quero ouvir a trilha sonora de Sandy Jr. cantando a música dos Power Rangers. Caraca. Porque eles lançaram a música dos Power Rangers. Deus do céu. Confia em vocês, pois terão acesso ao universo de poder. Power Rangers tem a força. Power Rangers são heróis. Juntos eles formam. Eles foram escolhidos pelo Zordon para se tornar os Power Rangers. Que é o Sandy Júnior? Não. Não, o Jason, a Kimberly, o Zack, a Trini e o Billy. Além de tudo, essa foi uma série que cobria todas as cotas. Tinha uma asiática, tinha um negro, sim. entendeu? Tinha todas as cotas. Coisa que naquela época as séries normalmente não tinham, não. Verdade. Equipados com os Morphers, que era aquele dispositivo, sabe? Que permitiam eles a se transformar nos, Tipo um nos relógio, Rangers. né? Tipo um relógio. Na Não, verdade, tipo uma deles era como se fosse uma fivela. carteira. Era como se fosse uma Isso, carteira Mas que não eles era um guardavam negócio no que era bolso. Ah, ficava no bolso. Eles Então eu tiravam do confundi. bolso de trás e mostravam assim com as duas mãos pra frente. Era tipo Vocês não uma estão pochete vendo, ouvintes, do- mas eu tô fazendo assim, ó. Não, mas a gente tá documento, morfando. RG. Ô Tom, por gentileza, coloca Eu ali vou no colocar, grupo dos fica tranquila. aleatórios a imagem deles morfando, a pose da hora. Hora de morfar! Eles enfrentavam a Rita Repulsa, a feiticeira maléfica. Que tinha problema de enxaqueca. Ela tinha muita dor de cabeça, era muito engraçado. E aí teve também, depois de algum tempo, o Ranger Verde, que era o Tommy, o Ranger do rabinho de cavalo. Eu não sei se vocês... Que ele tá aí, inclusive, Sim. até hoje, no reboot do negócio, ele tá aí. O falecido. Olha só. Quando ele entrou, o Ranger Verde, teve uma mega reviravolta na trama, porque no início ele era controlado pela Rita Repulsa e depois ele se une aos Power Rangers. Então ele foi, tipo, um personagem muito chave nessa primeira temporada. Não, mas peraí, você vai contar a história? Não, não vou contar no detalhe do detalhe, não. Não, é porque eu queria saber qual é dos Power Rangers, porque eles eram super-heróis. Eles tinham essas coisas que se transformavam em seres, eu imagino que tinham superpoderes ali. Mas e essa Rita Repulsa era o quê? Era um alienígena que eles lutavam contra? Ela era alienígena. Ela ficava, inclusive, na nave dela, Ah, mandando as coisas pra Terra pra lutar contra os Power Rangers, né? Pra destruir, pra controlar, etc. Mas os Power Rangers estavam lá pra salvar. Entendi. E eles tinham... Mas por que eram eles? Eles foram escolhidos por alguma coisa ou foi por acaso eles acharam essas coisas e ficou assim? Não, eles foram escolhidos. Ah, então tá bom. Então eles tinham... A mitologia Pelo do negócio Zordon. é que eles tinham... Ah, eles foram escolhidos pelo Zordon. O Zordon era o quê? Era tipo... O Zordon, ele era a entidade que, pra mim, eu não sabia que tinha uma pessoa lá dentro. Por isso que eu falei do filme, que no filme mostra que ele tinha um corpo físico mesmo. Ah. Mas até no grupo dos aleatórios que o Chico colocou lá, o Zordon, ele era simplesmente uma cabeça flutuante dentro daquele lugar do comando dos Power Rangers. Entendi. E ele que escolheu esses 5 teenagers com muita atitude pra defender a Terra dos ataques da Rita Repulsa. Perfeito, tá ótimo. Todos da Pronto, mesma aí. escola. É, pra Todos da mesma facilitar, escola né? pra Pra ficar facilitar a logística, claro, né? Isso. É, pra pegar, Achar- mandar uma van Isso. só buscar, né? Isso. É, porque aí ele chama um e aí um vai batendo de sala em sala, fala, ó, professor, eu posso falar com fulano? Fulano, tem que conversar aqui com você. Aí dá aquela batidinha com a cabeça assim, preciso conversar com você, preciso conversar. Ah, sim. E eles tinham também os bullies da escola, que era o Book e o Skull. Eu não sei se vocês lembram dos nomes, assim, do Book Sim. e do Skull, que eram os bullies lá, que eram um gordo e um magrelo. Isso. Essa série, ela teve destaque porque ela mostrava artes marciais, efeitos visuais emocionantes e batalhas épicas de monstros. Porque, gente, naquela época tinha os Zords, né? Isso foi uma coisa que introduziu muito eu sei que já existia, o Tom já trouxe pra gente os Tokusatsus da vida, mas introduziu essa coisa das explosões com poses. Tom, se alguém puder colocar no grupo dos aleatórios as fotos das poses seguidas de explosão dos Power Rangers. Isso foi toda uma geração. Cool guys don't look at explosions. Tem essa música maravilhosa. Explode e depois você pula, entendeu? Explode primeiro, aí depois a reação Aí com ele delay. dá a cambalhota. Os Rangers, eles foram ícones culturais. Eles tinham uma personalidade distinta, então cada um tinha a sua cor. E assim, o uniforme deles tinha aquela cor, mas sem usar o uniforme, eles também só usavam a mesma cor de roupa, Sim. entendeu? Ah, quando eles são a paisana também? A paisana, Eles estavam a Trini, sempre com aquela cor. só usava blusa amarela. E quando ela virava, quando ela morfava, ela virava a Ranger amarela, entendeu? Mas você sempre via que eles estavam no color code do... Eu não sei que porquê, né? Mas gostava, né? Gosto não se discute. É estilo. Estilo.
pra poucos. O cara que só pode se vestir de vermelho já ser um problema, né? Porque como é que ele... Não é que ele tava todo de vermelho, mas ele usava, assim, uma camiseta vermelha, ele usava uma tá jaqueta bom. sem mangas, jeans. Não, o cara, ele era o mais grunge de todos, que ele tinha uma blusa de flanela, xadrez, preta e Era preta e vermelha. discreto, mas era vermelho, entendeu? Se você botasse um do lado do outro, você ia sacar na hora as coresinhas que eram prevalecentes, digamos Então, assim, no traje dele. Se eu fosse um Power Ranger, a minha roupa ia ser xadrez. Eu ia ser o Power Ranger xadrez. Não, você ia usar xadrez azul e a paisana e você seria o Ranger azul. Ah, porque você só entendi, usa tá xadrez certo. azul, entendeu? É, tá certo. É, Faz esse ia ser sentido. o Triceratops. Os Zords deles, né, os robôs deles eram dinossauros, como o Tom acabou de mencionar. Então você... Ah, era dinossauros? É, Olha quando eles só. morfavam, pelo menos na tradução do português, eles não falavam, por exemplo, a Trini não falava Ranger amarela, sei lá. Não, ela falava o dinossauro que ela era, entendeu? Eu não sei se vocês Eu lembram. não sabia Vamos disso, não. corrigir que eram animais pré-históricos, porque tinha o mastodonte e ele não era um dinossauro. É, tá bem. É. Não era dinossauro? Por quê? Porque ele era um mamífero. Ah, Mastodonte, Triceratops, Pterodátilo, Tigre Dente de Sabre, Tiranossauro. mas não teve um outro Power Ranger depois que era... Agora eu fiquei confuso, porque eu achei que esse negócio de virar dinossauro era de uma outra série, que eu lembro que meus irmãos gostavam quando eles eram criança. Não, é que Pode você ter tá falando tido. de séries anteriores, né? Não, Os Power era de Rangers. Power Ranger, mas ele... Não tinha um negócio que eles viravam bichos? Teve de esse é o Força bicho. Selvagem. Força Selvagem. Esse é o então Força tá bom. Selvagem. É porque é o Essa que é o outra André falou, temporada. né? Foram várias temporadas, então eles devem foram mudando, talvez. É isso? Sim. Esses são outros adolescentes da escola, de outra Tá bom. escola. Outros adolescentes, Outra escola. outra escola. Tá certo. É outra galera. Já na temporada 2, eu vou falar só dessas duas temporadas, porque eu quero falar desses Mighty Morphin, tá? O comecinho mesmo. Foi a ascensão do Lord Zed substituindo a Rita Repulsa. Então a gente tem um outro vilão, que substituiu a Rita como antagonista principal. Aí o Tommy, que era o Ranger verde antes, virou o Ranger branco e se tornou o líder da equipe. Aí os Rangers receberam novos Zords. Zord é o robô. Era o robô, isso. Que eram os Thunder Zords Ah, nessa segunda temporada. e o que eram os Thunder Zords? Você tá muito ansioso, André. Deixa eu ler Mas eu minha vou falar. pauta, menino. Ah, tá Meu bom. Deus do Eu tô céu. interagindo, tô querendo... Você tá muito tô ansioso. curioso. Tá bom, vai lá. Essa evolução do Power Ranger verde pro Power Ranger branco que deu a ideia dos caras em fazer com que a série evoluísse sem perder essa essência. Que a ideia deles inicial era ser os 5 Power Rangers. Mas essa série ultrapassou várias fronteiras culturais. Naquele momento, na segunda temporada, os Power Rangers estavam oficialmente globalizados. Porque eles já estavam sendo distribuídos em mais de 70 países. O sucesso financeiro, era reflexo não só da alta audiência televisiva, mas também da receita mesmo, gerada pelo produto licenciado e pelos acordos da sindicação. Ou seja, criança compra, né, bonequinho, lancheira, mochila, caderno, o merchandising dos Power tinha Rangers. tudo de Power Ranger. Tinha brinquedo, tinha roupa, tinha acessório, tinha fantasia, material escolar. Todo mundo queria isso na época. Quem nunca foi numa festa de criança com o tema dos Power Rangers? O lançamento do filme Mighty Morphin Power Rangers, The Movie, né? O Power Rangers, o filme, em 95, fez com que esse sucesso financeiro fosse maior ainda, porque esse filme arrecadou mais de 66 milhões de dólares na bilheteria. Caraca. Que é um filme de uma série de TV. E eu confesso que eu não contribuí para esses 66 milhões de dólares porque eu assisti na TV na sessão da tarde. Eu acho que eu assisti no Você não cinema. foi no cinema. Não, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Gasparzinho. Aqui, ele fala que ele custou 15 milhões de dólares e ele rendeu 66 milhões. E ele tem uma cena muito emocionante onde eles vão forçar com que os seres humanos se matem. Pulem de um penhasco, literalmente. E aí os Rangers começam a tentar empurrar, só que eles são poucos pra multidão que tá vindo pro lado do penhasco. E aí vem alguém com uma mangueira de água dos bombeiros e começa a ajudar os Rangers, empurrando eles pelas costas com a força da água, sabe? Pra ajudar com que as pessoas não pulem do precipício. Foi quando eu achei bem emocionante essa cena na época. Eu lembro que eu fiquei... Sabe? Olha só, o legado dessas primeiras temporadas dos Power Rangers, ele transcendeu o sucesso financeiro. Porque a série... ela tem uma marca na cultura popular. Ela influenciou gerações de fãs e inspirou inúmeras adaptações e continuações. A capacidade de se reinventar continuamente, incorporar novos personagens, novos Zords, novos desafios, sustentou o apelo dos Power Rangers ao longo dos anos. O Mighty Morphin Power Rangers não foi apenas uma série de televisão, foi um fenômeno.
ele mudou a infância de muitos. Elas não apenas cimentaram esse status icônico dos Power Rangers, mas também lançaram as bases para a franquia, que continua a prosperar, inclusive até hoje. Porque recentemente, inclusive, se você olha na Netflix, teve um teve recente. especial de 30 anos de reunião. Foi uma reunião. De 30 anos da reunião no especial da Netflix. Da saga original dos Power Rangers. Mas tinha só 2. Não, tinha 3. 2. Na verdade, tinha 4, né? Porque não tinha o Tommy e não tinha a Trini. A Trini é a asiática, que ela faleceu super jovem, inclusive. Caramba. Não, o outro moço tava preso também. Não, nas imagens que eu tô vendo aqui preso, pô. O menino tava preso. Meu Deus, cara. O líder, o Jason, ele tava preso porque ele meio que investiu dinheiro que ele recebeu do auxílio emergencial do Covid. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha a fofoca. Não tô sabendo dessa fofoca. Caramba. Ah, não, eu tô vendo. Não, você tem razão. Ele trouxe vários Power Rangers do começo, mas da Deve ter primeira trazido de série outras séries. foi isso. de outras primeiras temporadas. Isso. Mas assim, nada tira da minha cabeça que o Power Rangers foi esse fenômeno cultural. E olha só, André, você tava perguntando. A gente teve o Mighty Morphin Power Rangers, que foram 3 temporadas. A gente também teve o Mighty Morphin Alien Rangers. Aí teve Power Rangers Zell, Power Rangers Turbo, Power Rangers no espaço. Eu assisti até aí e já vou contar aqui que o meu crush era no Andrew do Power Rangers no espaço, meu crush da adolescência. Deixa eu ver. Que ele tinha um cabelo pintado, loura, listra preta, assim. Você pode procurar aí Power Rangers no espaço, Andrew. Olha aí, amor, é Andrew. E eu casei com o André, olha aí. Vou ver quem é esse concorrente aqui. Nossa, essa série foi ao ar de fevereiro de 98 e foi até novembro de 98, ou seja, ele hoje é um senhor já. Cara, a lista é muito grande, então acelera aí, Randy, olha só. Teve o Power Rangers da Galáxia Perdida, Velocidade da Luz, A Força do Tempo, Wild Force, Ninja Storm, Power Rangers Dino Thunder, Power Rangers SPD, Power Rangers Mystic Force, Operation Overdrive, Jungle Fury, RPM. Beijo, Ricardo. Bunnyman, Dr. Rage. Teve o Mighty Morphin Power Rangers, a versão refeita da primeira série, que foi em 2010, Power Rangers Samurai, Power Rangers Super Samurai, Power Rangers Mega Force, Power Rangers Super Mega Force, Power Rangers Dino Charge, Power Rangers Super Dino Charge, Power Rangers Ninja Steel, Power Rangers Super Ninja Steel, Power Rangers Beast Morphers, Power Rangers Dino Fury. Essas foram 2 temporadas. Dino Fury? Esse aí isso é legal. Dino Fury começou em 2021 e foi ao ar até 2022. É recente. São furries? Eles... Não é Furry, é Fury. Fury. É de fúria. Tá bom. Então fiquei errado. Eu achei que eles eram furries. Eles ficavam lá andando com o cachorro e os caras iam passear com ele. Quais são as chances? Não, é Fury só, desculpa. Olha de morfar. E essas são da Netflix, tá? Foi a Netflix que lançou essa Dino Fury e a Cosmic Fury. Tá bom. Foram 30 tipos diferentes de Power Rangers entre 1993 e 2023. Deus do céu. Caraca, E esse é o meu assunto aleatório. Haja boneco. Olha aqui, tem uma história interessante do Power Rangers. Eu não cheguei a assistir porque realmente na época eu já tava um pouco mais velho. amava. Eu sou da geração anterior. Como eu falei, Changeman, Flashman, né, esses outros super sentais aí. Pois é, né, Xi? A gente é de outra geração. Pois é. Porém, o Power Rangers, eu lembro que teve uma história que era o seguinte. Ele era uma versão... É que era assim, o Super Sentai é uma franquia japonesa, né? Os caras faziam seriados japoneses e eles queriam... Super Sentai. Eles queriam vender nos Estados Unidos. Então eles fizeram um esquema que era assim, eles pegavam as cenas de ação dos personagens lutando com aqueles bichos de borracha, né? Eles adoram fazer no Super Sentai. Nossa, E colocavam essas cenas filmadas nos Estados Unidos com esse elenco americano, dessa galera aí, desses adolescentes no colégio. Então ele era meio que uma colagem de 2 coisas. Existia um outro seriado japonês, que eu não sei, faço a menor ideia de qual é, que são as cenas de ação deles lutando contra os bonecos. Você sabe dessa história aí, Xi? Não sei, porque esse tipo de acordo eles fazem entre as produtoras, né? Eu não sei realmente... Eu nem lembro, pra dizer a verdade, se tinha... Porque todos os Super Sentais têm essa coisa de serem 5, as cores são parecidas, o uniforme é parecido. Então, se você misturar na ação ali, capaz de você nem perceber que trocaram os Super Sentais, entendeu? Ninguém percebe nada. É claro, criança, pô, imagina, não percebe coisa nenhuma. Mas ele tinha essa curiosidade aí, porque nessa época eu acho que eles ainda tinham um pouco de, como era o início dos anos 90, ainda tinha um pouco de preconceito de trazer as séries japonesas para os Estados Unidos. Eles não achavam que ia vender. A ideia era fazer assim, não, vamos fazer uma série fingindo que é americana, né? Mas que na verdade é a série japonesa, só coloca os moleques lá na escola.
entendeu? Era uma colagem de coisas. Eu achei curiosa essa história. O programa em si, ele era aquele episódio que ele tinha sempre o mesmo formato, né? Sim, Você tinha sim. contar um pouquinho de história, aí hora de morfar. Vira os caras Power coloridos, Rangers. né? E aí Viram os caras coloridos, aí tem a luta física. E aí, na hora que eles estão quase ganhando, o vilão, né, a Rita Repulsa, vai falar, vai o monstro whatever lá. Alguma E aí coisa ela faz o gigante, monstro crescer. Não, tinha um negócio que fazia o monstro ficar gigante. Aí na hora que fazia o monstro ficar gigante, eu sabia que já tava faltando 5 minutos pra terminar. Eu terminava de almoçar, porque eu tinha que ir pra escola logo que acabasse Power Rangers. Na hora que chamava, né, que ela fazia o monstro crescer, eles chamavam os Zords. Você ia escovar o dente. Aí você fala, olha, escovar o dente. Não. Eu terminava de comer, porque eu já tava enrolando, ficava assistindo na televisão e tal. Eles chamavam os Zords, eles entravam nos Zords, aí era aquela batalha, né, de bonecão no cara vestido do bicho, mais um cara vestido do Megazord, né? Porque você tinha os Zords e os Zords eles viravam o Megazord. E esse o Megazord virou tema de cultura pop, virou um termo, inclusive, né? Você fala isso, vamos fazer um Megazord aqui de qualquer coisa, você vai misturar várias coisas assim, né? Então, aí virava o Megazord, tinha aquela lutinha até eles ganharem no Megazord, e aí voltava o final, né? Ganhou, voltava e terminava a ceninha da escola do, sei lá, que começou no começo, sei lá, estavam apresentando o trabalho na escola e saíram correndo antes de começar a apresentar o trabalho, e eles voltaram e apresentaram o trabalho, sei lá. É isso. Eu achei aqui, os seriados que ele era baseado, então ele era mesclado, né? Ele tinha essa parte americana e ele tinha também uma parte que era o Ninja Sentai Kakuranger. Nossa, Kakuranger deve ser, né? E tinha o Gozei Sentai Dairanger. Era esses dois aqui, ó. Você gostava disso aqui, Xê? Gozei Sentai Dairanger? Não. Gozei Sentai? Sério mesmo? É o nome do seriado. Ele tá falando de um jeito muito tosco, né? Certamente não é assim que fala. Esses seriados aí já são da era diferente, né? Porque os que a gente gostava, André, eles eram da primeira era dos Tokusatsu. Sim, os originais, do Super Sentai, né? Que é a era Showa do Imperador Hirohito. Esses que a Marina falou, todos eles são da era seguinte, que é a era do filho do Hirohito, que era o Akihito, que era a Heisei. Desses aí, eu não assisti nenhum. Porque já são várias gerações, né, de Tokusatsu. Muito bom. Maravilha, aprendemos muito sobre os Power Rangers, eu não conhecia nada, e realmente é impressionante, porque assim, sai Power Ranger a dar com pau até hoje, né, cara? Todo dia tem alguma coisa nova. Tem Lego dos Power Rangers. Isso porque eu tô falando da série Power Rangers, mas tem vários desdobramentos. Tem toda uma geração de filmes da Lego e de séries da Lego de Power Ranger. É? Tá ótimo então, minha gente. Bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Vamos lá então, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Olha só, o filme de hoje retratou, e foi a hora que me pegou, uma hora que ele dá um closezinho assim, ó, num Jesus que sofria muito, uma escultura de Jesus que sofria bastante. Então, isso significava que ele retratava bastante sobre o período barroco. Que apesar de pertencerem a diferentes meios artísticos e contextos históricos, o Sétimo Selo era ambientado durante a Peste Negra, lá na Suécia Média medieval, e lidava com algumas questões existenciais bastante profundas. Mais ou menos, o período barroco abrangia aproximadamente o século XVII ali, e foi marcado por uma fascinação gigantesca sobre a experiência humana, que é justamente os questionamentos que o Cavaleiro tem durante o filme do Sétimo Selo. E é esse contraste entre vida e morte, a tensão entre os reinos, os terrenos, o divino, o que é fé, o que não é. Então, os dois compartilham a presença ubíqua do simbolismo religioso, e a cinematografia em preto e branco do filme reflete bastante o uso característico daquilo que é a técnica chiaroscura no que era a arte barroca. E sabe quem era a pessoa que melhor lidava com essa questão aqui no Brasil? Um cara chamado Aleijadinho. Sim. Que vai ser o tema da semana. Maravilha. Olha aí. Sessão Aleatória apresenta os maiores brasileiros do Brasil. Olha só,
Se existe uma figura na história das artes plásticas brasileira que merece ser explorado por completo, é sem dúvida um cara chamado Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. O nome desse cara pode soar curioso à primeira vista, mas atrás dele tem um gênio por esse cara ser um escultor, um arquiteto, um pintor que transcendeu as limitações físicas impostas por uma doença debilitante para conseguir criar algumas das obras mais marcantes da arte barroca no Brasil. O Antônio Francisco Lisboa nasceu em 29 de junho de 1738 em Ouro Preto, Minas Gerais, perto da Casa da Marina. Isso aí. Em uma época em que o Brasil colonial ainda estava fortemente influenciado pelas tradições artísticas e religiosas portuguesas. Ele era filho de um mestre de obra português chamado Manuel Lisboa e de uma escrava africana já liberta. O Aleijadinho já nasceu em meio a uma grande mistura de culturas que, de certa forma, acabariam por moldar a sua visão única do que era o mundo. A vida dele, no entanto, foi marcada por uma tragédia. Aos 40 anos de idade, o Aleijadinho foi diagnosticado por uma doença misteriosa que acabou deformando o seu corpo e causou a perda ou a inutilização dos seus dedos, das mãos e dos pés. E a dor física e emocional excruciante que ele sentia trazia a ele aquilo que seria um combustível peculiar para sua expressão artística. Em vez dele se entregar à doença e à desesperança, o Aleijadinho acabou canalizando a sua dor para a criação de esculturas, transformando a sua própria tragédia em uma fonte inesgotável de inspiração. E a influência da arte barroca na obra do Aleijadinho é uma peça fundamental para a gente conseguir compreender qual era a essência do estilo e quão profundo eram as criações dele. O barroco, que era esse movimento artístico aí que eu falei, que teve o seu surgimento e o auge entre os séculos XVI e XVIII, caracterizava-se pela exuberância e principalmente pela dramaticidade, pela expressividade dos elementos que se entrelaçavam de maneira intrínseca com o trabalho do mestre mineiro e se expressava principalmente dentro da arte estética religiosa. Então, quando demonstrava-se qualquer figura religiosa, a presença do sacrifício era muito grande, porque ele passava muito na época do cristianismo, do catolicismo, né? Que falava sobre o sacrifício, que falava sobre a amolação. Imolação, né? A amolação também, porque eles ficavam enchendo o saco de todo mundo. Mas é imolação também. Então, por exemplo, naquele momento do filme em que passam todas as pessoas e elas ficam se punindo enquanto elas caminhavam carregando a cruz de Jesus Cristo, era nada mais, nada menos do que uma expressão da sua época que traduzia a estética barroca. E aí o barroco, originado na Europa e trazido no Brasil pelos colonizadores portugueses, encontrou um solo fértil dentro do contexto daquilo que era a Contra-Reforma, que era esse período que eu falei da Igreja Católica que buscava se reafirmar dentro da influência de conseguir persuadir novos fiéis por meio da sua emoção. Então a estética barroca era marcada muito por esses contrastes, pela utilização de curva, de curvatura, de expressão e também daquilo que é o chiaro escuro, que é a exploração do fenômeno de luz e sombra. Chiaro, escuro, claro e escuridão. E pela profusão de detalhes, oferecida uma expressão artística que fosse capaz de envolver os espectadores em uma experiência sensorial única. Então a sua habilidade de conseguir esculpir figuras dramáticas repleta de emoção e de dinamismo, existem diversas esculturas, principalmente os seus estandartes, que parecia que exibe bastante movimento. Reflete a essência barroca que busca transcender a simplicidade narrativa para conseguir alcançar uma dimensão um pouco mais visceral, um pouco mais emocional, um pouco mais expressiva. A paixão e o sofrimento que era expresso nas esculturas do Aleijadinho são diversas vezes testemunhas dessa estética barroca do sofrimento. Quem já teve a oportunidade de ir para Ouro Preto, quem já teve a oportunidade de visitar cidades históricas como Tiradentes, como São João del Rei, consegue ver que tem muitas dessas esculturas com muita tristeza, muita lágrima, muito sangue, muitos machucados, porque era isso, era a expressão muito grande do sacrifício e da dor. O barroco, com a sua dualidade entre aquilo que era celestial e o terreno, entre aquilo que era divino e o que era humano, o que era fé, o que era falta de fé, encontrava no Aleijadinho um cara único. Suas esculturas não apenas são representações religiosas, mas também são manifestações do que é o drama humano, assim como era a sua própria vida.
A dualidade entre a carne e o espírito, que era tão presente no Barroco, era encapsulada várias vezes na obra do Aleijadinho como as figuras que parecem pulsar, de ter vida, e eles estarem, muitas delas, prestes a morrer, enquanto ao mesmo tempo apontam para algo que tinha além do tangível. Os principais detalhes na ornamentação, as características do Barroco também faziam presentes nessas criações dele, tá? Cada entalhe, cada detalhezinho que ele fazia nas suas esculturas revelava um cuidado muito específico, uma devoção ao trabalho que ele fazia, que trazia esses princípios do movimento artístico e a influência desse movimento nele, e que depois a sua própria arte acabou dando uma renovação para o próprio Barroco. O uso habilidoso dos materiais que ele tinha, principalmente a pedra sabrão, que era uma marca registrada do Aleijadinho, também ressoava como uma preferência barroca por elementos luxuosos e bastantes detalhes, principalmente o ouro. E aí o Barroco, muitas vezes mostrado ali como teatral, tinha no Aleijadinho um cara fenomenal para demonstrar e criar cenografias, para criar ambientes. Quando você vai nas igrejas de Ouro Preto, é inacreditável a qualidade da ambientação que as pinturas estão. Tal qual é a cenografia que ele cria, os ambientes que ele cria. As suas obras são como palcos, onde ali acontecem diversos dramas divinos e humanos, capturando a atenção do espectador e instigando uma profunda reflexão. Não tem como você não perder muito tempo prestando atenção no que está acontecendo naquelas obras. E a utilização do movimento, da expressão facial, do gestual das esculturas do Aleijadinho revela uma compreensão refinada da teatralidade barroca e elevava as suas criações ao nível da espiritualidade. Além disso, a influência da arte barroca no Aleijadinho não é só estilística, ela é também uma imersão na essência do que é esse movimento, essa expressão artística que durou gerações. A maior parte do legado artístico do Aleijadinho está lá concentrado em Ouro Preto, a cidade que viu a ascensão dele como artista, assim como o seu ateliê também fica lá, assim como está a sua rua. As suas obras-primas incluem também as esculturas em igrejas e edifícios históricos, principalmente a matriz de Santo Antônio e a capela de São Francisco de Assis. Cada peça que tem aí nessas igrejas é uma celebração da riqueza da tradição barroca, mas também é uma manifestação única da personalidade desse cara. E a Via Sacra, que é uma das suas principais obras, esculpidas por ele nos Passos da Paixão, que fica em Congonhas do Campo, é uma das representações mais impactantes da Paixão de Cristo na história da arte. Cada escultura ali transmite uma emoção tão intensa, um sofrimento tão angustiante, que não apenas contamina e não está apenas presente em Cristo, mas também na própria angústia do seu artista e nas pessoas que observam. Não tem como, isso é muito comum, não foi um relato só meu, de você entrar nessa igreja e você sair de lá chocado com a ambientação da coisa. É muita angústia. Essas figuras, todas elas esculpidas com grande maestria, não são simples obras de arte, elas são testemunhas da força da criatividade do cara diante das adversidades que ele tinha. E aí, por fim, a religiosidade é uma característica presente nas obras dele. Como eu falei diversas vezes, o trabalho está repleto ali de simbolismo que transcende esse ato de contar histórias bíblicas. Quando você presta atenção nas esculturas, você acaba sendo levado para o mundo da espiritualidade e da reflexão que o Shin não gosta. Cada detalhe ali acaba sendo esculpido com uma história por si só. Cada coisinha vai além das suas próprias palavras e acaba diretamente comunicando com o espectador. E é isso o meu tema. Maravilhoso. Eu achei que você ia falar sobre a história daquela história de que o Aleijadinho não existia. Que? Que história que o Aleijadinho existe? Existe uma teoria que diz que o Aleijadinho foi um personagem criado porque teria existido uma pessoa com esse nome, né? De Antônio... Como é que é? Antônio alguma coisa, né? Francisco Lisboa. Isso, Antônio Lisboa. Só que ele teria vivido uma vida muito mais simples e tal. E aí, depois, uns 50 anos depois que ele morreu, meio que contaram uma história numa biografia que foi meio que fictícia, que se tornou meio que um mito, né? E aí o Estado Novo, lá, do Getúlio Vargas, pegou esse personagem e construiu todo um mito ali pra tentar, né, criar ali uma identidade nacional, um protótipo do que seria um herói brasileiro, né? Mestiço, com dificuldades, doente, angustiado, mas que superou tudo aí, dessas deficiências, porque era criativo e tinha um talento. Não sei,
Eu ouvi falar que, inclusive, doutorados foram feitos, escritos em cima dessa teoria. Hein? Não, mas eu vou trocar isso aí, Chi, porque é o seguinte, minha família toda, ela é envolvida com pesquisa histórica Você de tá Minas entrando. Gerais. Você tá entrando num terreno que eu não recomendo. E a minha mãe, inclusive, ela é especialista em Aleijadinho. Então, assim, ele existiu de fato. E assim, agora, a questão é que assim, a vida dele realmente é muito pouco documentada, né? O que ficou de documento da vida dele é a obra, né? E os especialistas conseguem dizer claramente, né? Quais são as obras que são dele. Muita coisa foi atribuída a ele que não era dele, de fato. Exato. Eram de pessoas inspiradas nele na região. Isso fala lá. Exatamente. E ele tinha muitos aprendizes também, ele tinha muitos assistentes. Então, assim, muita gente tinha um estilo parecido com o dele, né? Então é até difícil realmente dizer o que é dele de fato, o que não é. Minha mãe mesmo fala, tipo, tem muita coisa que se atribui a ele que sabe que não é dele. Mas que teve esse cara e que ele foi realmente um gênio do barroco, foi de fato. Inclusive, uma obra mais importante, das obras mais importantes dele são os profetas lá de Congonhas, né? Isso, acabei de colocar no grupo dos aleatórios. Os profetas. Que são incríveis de fato, feitos em pedra sabão e tal, e são patrimônio da humanidade. Então, o negócio é impressionante mesmo. Vale uma visita lá. E qualquer cidade daquela região ali perto de Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, ali sempre do que eles chamam ali da Estrada Real, né? Isso, Catas Altas, aquele pedaço ali, tudo tem obra do Aleijadinho. Das cidades históricas. Isso, as cidades históricas de Minas, todas têm obra do Aleijadinho, mas a principal realmente é a igreja matriz lá de Ouro Preto e a igreja lá de Congonhas. Se eu não me engano, é o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Eu acho que é isso. Que é a igreja, eu chamo a igreja de Matozinhos, né? Que tem justamente esses profetas ficam em torno da igreja. É isso mesmo, Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, Isso, então as principais obras dele ficam ali. E realmente é um passeio que vale a pena, tem que ir lá ver. E as igrejas são impressionantes, né? As igrejas barrocas são uma coisa de louco, né? São impressionantes, cara. Não, é que eu ouço essa história desde os anos 90 eu ouço essa história. É o revisionismo pegando fogo. Diziam que era um grupo de pessoas que assinava como o Aleijadinho, e depois falaram que ele existia, mas que ele não fez tudo que foram feito. Isso certamente. 10 vídeos pra fazer. Isso com certeza. Agora dizer que o cara não existiu é outra coisa. Não, não é que não existiu, mas é que realmente é difícil você atribuir as obras, né? Então, como tem muita coisa, e tinha muito artesão nessa época, então tem muita coisa que é difícil até atribuir à época. Porque os caras pegam coisa que parece que foi feita na época, mas não foi. Mas assim, de fato tem, e tem muita coisa documentada. Agora, a vida dele realmente é muito misteriosa, inclusive a doença dele. Não se sabe até hoje que doença que era essa. Pois é. Durante muito tempo se achou que era lepra, né? Se falava que era lepra, hanseníase, né? Então, falavam isso. Mas não foi, mas não é. Isso também os pesquisadores já chegaram à conclusão que não era. Talvez artrose, artrite, sei lá. Exatamente, alguma coisa assim, né? Já tem, inclusive, vários médicos que já pesquisaram, né, os sintomas da doença dele. Tá falando, não é hanseníase. Então, assim, tem muito pouca documentação mesmo, mas a obra dele tá aí, né? A obra dele tá lá em pedra, então, assim, preservado, tem muita coisa que tá indo. Pedra sabão, isso. Não tá tão preservado assim. Não vai durar igual as pirâmides. Não pode bobear. Exatamente. Mas é isso, realmente é impressionante e acho que vale aí o passeio por todas essas cidades para conhecer a obra dele. É maravilhosa mesmo. Eu tenho uma pergunta. Diga. Pro Tom, na verdade. Olha só, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então eu queria saber se na sua infância, né, na sua educação, que eu e o André, a gente cresceu em Minas, né, a gente cresceu em Belo Horizonte. Como que era o ensino dessa cultura barroca? Vocês tiveram alguma coisa de cultura barroca na escola quando vocês eram crianças? Você tem alguma memória disso? A gente passava rapidinho. Na época que fala sobre Brasil colonial e fala sobre de Tiradentes, né? Acabava falando um pouquinho sobre o que era, qual que era o momento, acabava entrando no ciclo na Rota do Ouro, né? E falava um pouco sobre Aleijadinho, mas bem rápido. Eu acho que só mencionava, porque na aula de educação artística falavam mais. É que eu não tive aula de história da arte, né? Não, também não, mas eu tinha educação artística e a professora comentava, assim, sobre os artistas, né? Falava um pouquinho, mas não falava nada demais, falava mais na aula de história. Eu acho que isso talvez fosse mais
a gente teve mais contato com isso, porque como era mineiro, e de fato, assim, o barroco em Minas, ele era muito diferente do barroco europeu, né? Desenvolveu um estilo totalmente próprio, né? Então eu acho que em Minas se dava um pouco mais de ênfase a isso, né? Os artistas estão lá, a gente fazia excursão na escola pra ir conhecer. Eu te excluí da pergunta, André, porque eu imagino que você já estava dentro do barroco, até porque, por causa da sua mãe desde que você nasceu, né? Teve, exatamente. Exato. Mas acho que até na escola eu lembro da gente fazer passeio também pra conhecer, né? Ouro Preto, tudo fazia isso. Isso era uma isso coisa a gente que pra não tinha gente como, o né? acesso era muito fácil, né? Então a gente tinha excursões da escola, Exato. a gente ia nos museus. E assim, ver uma igreja, igual por exemplo, hoje minha mãe mora em São João del Rei, que o Tom já comentou aqui, né? Você vê essas igrejas, você vê toda essa parte barroca, cada esquina, né? Você tropeça na igreja, você tropeça no mercado, cai na igreja, é tudo lá, tudo colado. Então, pra gente é muito também do dia a dia, né? Você tem não só história, mas é real. Você vê isso de verdade, né? Por isso que eu queria perguntar, porque pra gente se estendia um pouco e além da escola, né? Que sempre tinha as excursões. Aqui em São Paulo, até, se não me engano, acho que até tinha viagem para cidades históricas, mas eram coisas que levavam mais tempo, né? E era impossível de eu ir. Acabava realmente passando por isso. Quando eu tava, acho que mais ou menos na 6ª série, que acho que era Brasil Colonial, que passava por esse momento de falar sobre Tiradentes, o que acontecia em Ouro Preto, né, como a cidade mais rica do Brasil naquela época, e só. Até porque no barroco aqui em São Paulo é meio... Tem o quê? O Museu de Arte Sacra, que eu acho que é barroco. São Paulo não tem. Não tem muita coisa. É porque São Paulo, ele ficou mais próximo do gótico europeu, né? Então você olha principalmente para as catedrais, para as igrejas mais antigas, elas são mais voltadas pro gotiqueira. Por exemplo, a Catedral da Sé e algumas outras igrejas aqui em São Paulo parece bastante com algumas igrejas menores de Londres. Porque São Paulo foi povoado bem depois também, na cidade bem mais nova. Então, assim, o barroco no Brasil era mais Salvador, né? Isso. A capital antiga, né? E depois foi pra Ouro Preto, né? Pra Minas. É verdade, Salvador tem bastante. Tá ótimo, minha gente. Que assunto maravilhoso. Podemos ficar horas falando sobre isso, mas temos que ir para o próximo assunto aleatório. Vamos lá, Xi. Qual é o assunto aleatório da semana? Bom, como o xadrez é uma parte importante do filme de hoje, eu resolvi trazer para os ouvintes uma história enxadrística famosa dos anos 80. Achei que você ia falar sobre camisa xadrez. Eu já tava preparado aqui. Não. Eu já tava com várias fotos do André pra jogar no grupo aqui de blusa xadrez. eu vou fazer isso, sabia? Eu vou jogar umas fotos do André de blusa xadrez aqui. Não tá colocando foto minha xadrez. Basta a coleção de xadrez azul do André. Bom, vou falar de um desafio que chamou a atenção do mundo em 22 de outubro de 1989 e que envolvia o Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez desde 1985, e um supercomputador chamado Deep Thought. Bom, o Deep Thought não tinha mãos, lógico, né? Então, durante o jogo, os movimentos do computador eram reproduzidos por uma pessoa da equipe que foi responsável pela programação dele. Mas não era Deep Thought, era Deep Blue. Calma, chegaremos lá. Tá bom. O André hoje tá esquentado, tá aceleradinho, né? Hoje ele tá ansioso, né? Nossa Os senhora. assuntos são muito bons, eu tô querendo participar da conversa. Ele tá sentindo falta de gravar uma sessão aleatória, porque o ouvinte não sabe, mas a gente tá quase 8 semanas Um mês. sem gravar. 5 semanas sem gravar. Bom, esse confronto foi muito aguardado porque colocava frente a frente as duas expressões máximas do xadrez, né? Do lado humano, aquele que muitos ainda afirmam ser o maior de todos os tempos, o russo Garry Kasparov, que se aposentou profissionalmente do esporte em 2005, e do outro, o computador mais poderoso de todos os tempos, em 1989, tá? E hoje deve ser mais tosco do que o seu smartphone, tudo bem. Para vocês terem uma ideia do quanto o Kasparov era bom, né, basta dizer que o atual gênio do esporte, Magnus Carlsen, que é o atual campeão mundial de xadrez clássico e que se mantém aí em primeiro lugar na classificação mundial de xadrez da FIDE desde julho de 2011, ele nunca conseguiu derrotar o Kasparov. Mas tem uma explicação, né? O Carlsen e o Kasparov se enfrentaram só 2 vezes em torneios oficiais. E o Carlsen devia ser moleque também, né? Pô, peraí.
A primeira, o Kasparov ganhou em 2004, mas o Carlsen tinha só 13 anos de idade. Pô, peraí. Em 2020, eles empataram em um evento lá em St. Louis. Então, assim, ele pode falar que nunca perdeu pro Carlsen. Tá certo. Bom, então, em 1989, o Kasparov era o maior enxadrista que o mundo já havia visto, né? Ele foi o mais jovem jogador a conquistar o Mundial de Xadrez. Ele conseguiu isso aos 22 anos de idade, lá em 1985, e conseguiu manter seu título por 15 anos consecutivos. Então, quando os criadores do Deep Thought pensaram em alguém para desafiar, o Kasparov era a escolha óbvia, né? E o objetivo dos programadores era criar uma máquina que fosse programada pelo homem capaz de derrotar o seu criador. Só que em 1989, os computadores ainda eram bem limitados, né? O supercomputador mais potente da época, que era o Cray YMP, que custava mais de 20 milhões de dólares, hoje não conseguiria rodar o Windows Vista. Quem dirá o Windows 10? Tô colocando uma foto do Cray YMP no grupo dos aleatórios. Mesmo assim, né, a expectativa era grande pro confronto daquele dia 22 de outubro de 89, que aconteceu na Academia de Arte, lá no Greenwich Village, em Nova York. O Deep Thought foi batizado em homenagem ao supercomputador da obra O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? E o Deep Thought tinha vencido o Campeonato Norte-Americano de Xadrez de Computador em 88 e também o Campeonato Mundial de Xadrez de Computadores em 89. E ele também foi capaz de derrotar um adversário humano de respeito, que foi o grande mestre dinamarquês Bent Larsen, isso em um torneio em 1988. Bom, os promotores ofereceram $10 mil ao Kasparov, que aceitou o convite não pelo dinheiro, né, e sim pelo desafio em si. Ele tinha estudado cerca de 50 jogos do Deep Thought e sabia o que esperar. O Kasparov acreditava que o xadrez era a única atividade humana em que a nossa capacidade poderia se equiparar com a de um computador, porque exigia muito mais do que essa capacidade de fazer cálculos, né? Era preciso uma dose de fantasia e também uma intuição. Do outro lado, a equipe do Deep Thought sonhava em entrar para a história e ganhar o Fredkin Prize, que era uma premiação de $100 mil que havia sido batizado em homenagem ao professor e pioneiro da física digital Ed Fredkin, e que seria entregue ao time de desenvolvedores que conseguisse criar um programa de xadrez capaz de vencer o campeão mundial humano. Bom, no dia da partida, o local estava cheio de repórteres e fãs do esporte e tal. Do lado do Deep Thought, que iniciou o jogo com as peças brancas, né? A primeira partida, eles tiveram que usar 3 CPUs trabalhando em conjunto para conseguir processar os dados e sugerir as melhores jogadas, né? Então, eles analisavam ali cerca de 720 mil posições por segundo. Do outro, o Kasparov, que decidiu jogar de forma pouco arriscada, né? Forma mais sólida, fugindo da característica que consagrou seu estilo. Porque ele sentiu o peso ali de defender a honra da humanidade, né? Ele tava pressionado. Então. Porque ele sabia também que o computador, né, ao contrário do ser humano, ele não se sentia acuado, não sentia pressão psicológica e tal. Mas bastaram 18 lances para que o Kasparov tivesse certeza de que venceria a partida, o que acabou se confirmando no movimento 52, quando o Deep Thought percebeu que a derrota era inevitável e desistiu. Isso após 2 horas e meia de jogo. Só que não era um jogo só, né? Eram vários. Então o Kasparov abriu o segundo jogo com a certeza de que se ele não cometesse nenhum erro grave, o computador não seria capaz de derrotá-lo. Então aí ele jogou de forma mais agressiva. Ele precisou apenas de 37 movimentos para encerrar o desafio com 2-0, com 2 vitórias incontestáveis. O Kasparov acreditava firmemente que um computador não seria capaz de derrotar o melhor jogador do mundo antes do final do século XX. E aí ele conseguiu confirmar sua previsão 8 anos mais tarde, quando ele derrotou o Deep Blue também, que era uma versão melhorada do Deep Thought, que foi desenvolvida pela mesma equipe. Esse foi anos 90, né? Isso, foi em 97. Esse aí, ele conseguiu analisar 250 milhões de posições por segundo. Olha. E aí, essa capacidade surpreendeu o Kasparov, que perdeu o primeiro jogo do desafio, que foi realizado lá na Filadélfia. Aliás, esta foi a primeira vez na história em que um programa de computador conseguiu vencer um campeão mundial em um jogo clássico de xadrez, seguindo o regulamento do torneio. O Kasparov conseguiu vencer os 3 jogos seguintes e forçar um empate em 2 partidas, e aí ele venceu o confronto no geral. E os outros que ganharam, eles ganharam roubando? Eu também fiquei pensando nisso. Se ele deu Eu tô um pouco confusa. Não, peraí, não entendi. Qual que foi? Porque ele foi o primeiro que ganhou seguindo as regras. Então, algum ganhou sem seguir as regras? Algum computador roubou? Sim, tem um computador que ele esbarrou na mesa e caiu as peças.
É que um torneio de xadrez tem algumas regras, né? De tempo, tem umas regrinhas lá. E talvez o computador... Tem dress code, inclusive. Acho que eles colocaram a gravatinha no computador, né? Ele usou o dress code correto. Tava de sapatinho. Tem umas regras lá que eu sendo computador, você tem uma vantagem, né? Então, não sei exatamente como eles fizeram isso. Eu não sei que diferenciação foi essa que fizeram, não. Mas, assim, na prática, realmente foi o primeiro cara que ganhou de um grande mestre. O primeiro computador, né? Que venceu um grande mestre. Só que os desenvolvedores do programa não tinham dúvidas, né, de que um dia eles venceriam o melhor jogador humano. Era só uma questão de tempo. O que acabou acontecendo em maio de 97, em Nova York, quando uma versão melhorada do Deep Blue venceu o Kasparov por 3-2. No entanto, essa vitória foi contestada pelo Kasparov, que pediu uma revanche e nunca aceitaram. E aí é triste, né? Porque esta derrota marca o início de uma evolução avassaladora dos programas de xadrez até a completa supremacia no esporte. Nos últimos 19 anos, nenhum ser humano foi capaz de vencer um computador em um torneio oficial. Acabou. A última vez que se tem conhecimento de que um humano derrotou um computador em um torneio de xadrez foi em 21 de novembro de 2005, quando o Ruslan Ponomaryov venceu o Deep Fritz. Tem uma outra versão melhorada do Deep Blue. Tem que chamar aquele menino de 13 anos que ganhou do Tetris. Ele é que vai ganhar do computador agora. Eu queria perguntar, vocês jogam xadrez? Eu jogo. Eu queria muito, eu sei os movimentos e tal, mas eu sou bem burro, então não consigo ir adiante. Eu sou bem jogo. Se eu contar pra você que eu fazia parte do clube de xadrez da escola... Olha aí. Eu fiz isso também. Eu aprendi a jogar com 10 anos. Meu tio me ensinou. E aí, eu cheguei até a representar a minha escola num torneio interescolar lá em 80 e pouco, mas eu perdi logo na primeira rodada. E você, Marina, você jogou torneio também? Eu não cheguei a jogar torneios interescolares, não, mas é porque minha escola tinha as aulas de xadrez, né, de estratégia no xadrez, que era super interessante. E se você chegasse no terceiro bimestre e já tivesse passado de ano, você podia faltar várias aulas para assistir as aulas de xadrez. Aí eu optei por assistir as aulas de xadrez. Então eu tive várias aulas de como dar checkmate se você tem, sei lá, 2 peões e um cavalo, sabe? Estratégias de checkmate, dependendo das peças que sobraram para você no tabuleiro. Então foi interessante. O meu era que se você não fizesse educação física, você podia trocar a aula de educação física por xadrez. E aí, putz, dá pra mim, né? Claro. Toda aula que tinha exercício e tudo, eu não precisava fazer, eu ia pra aula de xadrez, eu ficava jogando xadrez com o professor. Ele era mó gente boa. Então. Delícia. Bom, hoje em dia, se a gente não pode ganhar do computador, né? Pelo menos a gente usa ele pra ensinar a gente. É o que eu faço lá no chess.com. Eu já tô jogando contra os bots aí com rate de 1100, 1200. Mais que isso eu não consigo ganhar nunca, né? Com o quê? Mas esses ainda são... Eles têm habilidade, o rating que eles chamam, né? Exato. Você seleciona o nível de dificuldade, de habilidade do oponente. Entendi. É chess.com que você falou? Chess.com. Porque o xadrez, ele tem meio que uma pontuação que os caras... Um ranking, né? É um ranking, né? E aí os caras mais top são o quê? Sei lá, 3.000, 2.800. 2.200 pra cima, você já pra cima, né? São os caras fodões mesmo. E aí o computador é isso, você pode ver em que nível que você tá ali, né? Eu tô vendo aqui no chess.com, joguei até no grupo dos aleatórios, tem uma parte aqui que ela é de resolver puzzles de xadrez. Era isso que eu fazia. Então é muito que legal, o professor colocava, né? Ele falava assim, então você tem que agora fazer um checkmate com essas são as peças que você tem nessa posição. E aí eu tinha que ir jogando até fazer os checkmates. Eu adorava isso, adorava. É muito legal mesmo. Mas se você pegar o chess.com na versão mais top, lá não ganha de jeito nenhum, né? Aí são os caras eu não ganho nem na versão intermediária. Mas essa história do Kasparov, é interessante, porque você falou assim, ele nunca aceitou e tal, porque ele entrou numa loucura de que tinha alguém ajudando o computador. Que loucura do cara, né? Mas como assim? Ele meio que acusou, porque a primeira vez que ele ganhou do computador, ele usou uma tática que era meio que assim, ele sacou que o computador, ele dava os pesos para alguns tipos de jogada. Então ele meio que forçava o computador a fazer algumas jogadas, tipo assim, ele oferecia uma peça, e ele sabia que o computador ia tomar aquela peça, porque ele ia considerar que aquilo era uma peça de alto valor, entendeu? Então
Então ele usou essa tática e ganhou do computador. Na segunda vez que ele foi fazer isso, no outro jogo, no dia seguinte, ele já não funcionou mais. Então ele entrou numa loucura de que os caras tinham falou mexido... que alguém atualizou lá. Exatamente, que os caras tinham mexido no algoritmo durante a noite, atualizado alguma coisa e tal, sabe? E aí ficou puto, né? Uhum. E tem uma história que ele pediu os logs das jogadas e nunca mandaram pra ele e tal. Então, assim, rolou umas coisas. Mas os caras da IBM falam que foi de propósito. Tipo assim, que era meio que uma jogada pra destabilizar o cara também. Uhum. Então, eles não quiseram cooperar com ele. Rolou uma história assim. Tem um documentário muito legal. Como é que é o nome do documentário, Xi? Ah, não Que vou conta saber. essa história. Não vou lembrando do nome, mas é exatamente a história desse desafio, dessa evolução, né, do computador. Exatamente. Desse último, né? Uhum. É muito legal. Não, essa história é muito bacana. Teve um lance também que ele achou engraçado, que o Kasparov reclamou com os programadores que eles tinham que ensinar o computador a desistir, porque ele demorou muito pra desistir do jogo. Ah, Era tinha isso óbvio também, que tava né, que ele empatado demorava e ele não muito. aceitava. Então, o negócio chama Game Over, Kasparov and the Machine. É de 2003. É muito legal esse documentário e conta muito essa coisa de bastidores, né? E o Kasparov parece que até hoje... Não sei se ele já morreu. Acho que não, né? Não, tá vivo, tá vivo. Ele até hoje, ele sustenta que foi roubado o negócio. Ele acha que não... tipo, ele não perdeu, mas também nunca mais jogou de volta, né? É, não deixaram, né? Hoje em dia eu acho também que já não. Aí já... Porque ele tinha um pouco também dessa já coisa de... não adianta, né? Não adianta, né? Não Agora adianta. já era, já foi. Agora já era. foi. Já com esses incríveis. Botar um chat GPT pra jogar com ele é capaz dele ganhar o jogo. Aí fica a dúvida, né? Se a morte jogasse contra os computadores, quem ia ganhar? Nossa, então. É isso. Pô, muito bom, gente. Excelente. Olha quantos assuntos maravilhosos nós tivemos hoje. O que a gente aprendeu? E eu aprendi que tem mais Power Rangers no mundo do que Pokémon. Olha, tá bem Power perto, Ranger viu? dá com pau. É isso mesmo. Tá bem perto da quantidade Nadaram de... com pau e Rangers. Ai, não. Eu aprendi que o Tom não teve o privilégio de ir na excursão da escola pra ver as obras do Aleijadinho. Não tive mesmo, só fui depois de grande. Onde que vocês iam de excursão de escola, Tom? Ia pra zoológico. Então, são os clássicos, né? Em Itaquera não dava pra fazer muita excursão, não, sabe? Não rolava Ia muito. pra, Cidade da Criança. ia pra zoológico, ia pra Play Jardim Botânico, Center. Play Center é Center, foda. MASP. Você deve ter ido no MASP. Acho que não, porque não podia ir pra muito lugar onde o ambiente podia ficar descontrolado, sabe? Você sumia e de repente você tava no meio da Paulista, sabe? Tinha que ser num lugar onde o ônibus descia e você não tinha pra onde Só fugir. podia entrar ali, né? É. Só tinha uma entrada e uma saída, e era isso. Das duas, uma. Ou você era girafa ou você era uma criança da 4ª série. E você, Tom, faltou você aprender alguma coisa aí. Não, eu aprendi um pouquinho mais sobre o xadrez e sobre o computadorzinho que não era tão bonzinho assim, não. Eu achei, na verdade, que o Kasparov tinha apanhado um pouquinho mais, já logo de cara. Mas não, pelo visto, ele hackeou o sistema. Demorou pros caras ganharem dele. Então é isso, né? Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da sessão. Bora então para o troféu aleatório. Não é troféu aleatório agora, não. Não era. Eu já ia falar, meu Deus, não tem nada pra falar do filme. É a história de produção aqui. Eu tô fazendo minha pauta. Porque eu fiquei Eu tô muito, achando eu fiquei estranho muito também, na porque eu cabeça falei, assim. mas peraí, tinha uma outra Enquanto eu coisa tava aqui, assistindo, calma. eu falei, será que tem muita informação sobre esse Não, filme? não tem não, mas vamos falar. Mas também não é pra passar por cima também. Não, assim, não né? é. Vocês já receberam a planilha de sorteio? Vocês já receberam a planilha... Ih, caralho. Do formulário, menina. Vocês já receberam o formulário? Já esqueceu. Peraí que eu falei rindo. Então essa vai pros aleatórios. Vocês já receberam um formulário para sessões temáticas de 2024. Peraí, Eu quem cortou? vários já Fala, preencheram. Pra mim, só pra mim, só? Cortou. Não, fala de novo. Oi, final do episódio. Yes, I'm looking in the sunshine.
Fim da sessão.